Bahar bate na porta e ao entrar diz que veio buscar Arda para lhe dar café da manhã e brincar com ele. Ela vê Sadetin irritado e pergunta o que há de errado. Bersan lhe diz que ele está assim porque deve entregá-lo ao asilo. Bahar avisa que Sadetin pode ficar mais alguns dias se quiser, já que Sen não especificou quando deveriam entregá-lo. O velho fica feliz e Bahar vai embora com Arda. Sadetin pede a Bersan que o pegue porque quer urinar, a peruca machista o repreende porque ele bebe muito chá e por isso vai ao banheiro de vez em quando. Bahar coloca o quebra-cabeça de volta sobre a mesa e pede ao menino que o monte enquanto prepara o café da manhã para ele. Arda permanece em silêncio, depois se levanta e se tranca no quarto. Bahar termina de preparar o café da manhã e eles trazem uma bandeja para o quarto. Ao abrir a porta, ela se surpreende ao ver Arda outro quebra-cabeça daqueles que Nizam e Doruk tinham. Bahar se aproxima lentamente e olha para ele enquanto sorri com lágrimas nos olhos. Ao mesmo tempo, Arif sobe ao apartamento de Sirin e ao abrir a porta pergunta como ela se sente. A louca ondulada diz a ele que ainda está dolorida, mas grata por ter sobrevivido. Arif pergunta se ele quer que trabalhem juntos, mas Sirin responde que não, porque quer evitar os boatos que teme que se espalhem. Ele percebeu que temia ser destacado e pensou que era diferente. Ela fecha a porta na cara dele e Arif vai embora. Bahar decide levar o café da manhã de Arda para o quarto. Ao entrar, a senhora fica muito surpresa ao ver que o pequeno monta o quebra-cabeça com uma facilidade incrível. Então Bahar continua observando e fica muito emocionado. Na casa de Fazile, Seida está limpando a mesa da sala onde Fazile está sentado lendo. Ela olha com curiosidade para os sapatos de Seida, depois se levanta e vai para seu quarto. Lá ele tira algumas roupas do armário e as deixa em sua cama. Raif pergunta a Seida se ela viu um livro de Sudoku que não conseguiu encontrar. Seida responde que não e pergunta onde o deixou pela última vez. Raif responde que o deixou em sua mesa na noite em que se beijaram. Seida entende que é uma piada e diz que sabe perfeitamente onde está aquele livro. Ela sai e Raif ri. Bahar sai do prédio com Arda e pede em ver que pegue as crianças quando o ônibus chegar. Ele diz a ela que sim e pergunta para onde ela está indo, mas Bahar diz que ela lhe contará mais tarde. Fazile pede que Seida vá até seu quarto e avisa que todas as roupas e sapatos que estão na cama são para ela. Seida diz a ele que são roupas que não têm nada a ver com o estilo dela, mas ela as pega mesmo assim e agradece. Raif vê Seida com as roupas e pergunta à mãe por que elas deu para ele. Fazile diz que a resposta é óbvia. Queria que ela usasse roupas adequadas, mas ela já está se arrependendo porque é ingrata. Ele acabou de lhe dar roupas novas, mas ela não gosta delas e diz que são chatas. Ele apenas concordou em retirá-lo por compromisso e usá-lo em locais como hospitais ou funerais. Raif apenas ri. A campainha toca e Seida abre a porta, são Bahar e Arda. Bahar os cumprimenta e diz a Fazile que veio porque se esqueceu de contar algo ontem e quer contar. Os dois vão para o terraço enquanto Seida fica com o filho. Bahar conta a Fazile que mentiu para ela sobre ter esquecido de lhe contar algo. Na verdade, ele está lá porque quer contar a ela algo extraordinário que aconteceu hoje com Arda. Ela conta a ele que o menino conseguiu montar quebra-cabeças mais difíceis em grande velocidade. Eu queria contar a ela antes de Seida porque o menino pode ser muito inteligente e eles não sabem disso. Na verdade, quando levou Doruk ao hospital, ele conheceu um médico autista muito profissional. Isso significa que Arda tem a oportunidade de uma vida melhor. Fazile conta que segundo a medicina algumas crianças com autismo têm talentos especiais. Se quiser pode entrar em contato com um amigo para analisar com atenção a situação de Arda. Bahar, muito feliz, agradece e abraça. Seida traz frutas da cozinha e para ao ver Raif acariciando os cabelos de Arda. Ela sorri, senta-se com eles e alimenta o filho. Henry chega ao refeitório e entrega algumas revistas para Sirin, mandando-a colocá-las nas mesas para os clientes lerem. A maluca ondulada encontra uma revista onde Fazile aparece e finge estar surpreso, dizendo a Henry que ela é uma grande escritora. E ama suas obras. Mais tarde, Bahar, Seida e Arda se despedem de Fazile e saem de casa. Enquanto caminham, Seida pergunta a Bahar se Sen ligou para ela, mas ela diz que ainda não. Ele treme só de pensar que eles têm outro trabalho a fazer e quando lhe entregou o pacote ousou parabenizá-la como se ela fosse sua melhor funcionária. Seida diz que em vez de parabenizá-los deveria pagá-los,
Ela precisa do dinheiro porque Henry vai atacá-la a qualquer momento e ela deveria contratar um bom advogado para ajudá-la. Seida pede a Bahar que leve o filho para casa, pois ela queria sair mais cedo para ir ao escritório de Kismet. Ela é uma ótima advogada e talvez possa ajudá-lo. Bahar diz que tudo bem e os dois seguem caminhos diferentes. Enquanto isso, na casa de Fazile vemos que Raif está procurando roupas com estampa de leopardo na internet e sorrindo compra algumas roupas para Seida. Sirin chega na alfaiataria e traz algumas sacolas, pois Henry precisa de toalhas de mesa novas para o refeitório e quer que elas faça. Enver agradece. Sirin pergunta ao pai por que ele parece chateado e Enver responde que na verdade está preocupado com Seida. Ele tem tido muitos problemas ultimamente e agora a única solução que encontrou foi falar com Kismet para pedir sua ajuda. Sirin começa a rir e diz que isso é muito engraçado e ele não consegue acreditar. Enver pergunta o que ele quer dizer e Sirin confessa que Kismet e Henry têm um relacionamento. Enver fica surpreso. Seida está no escritório de Kismet e implora que ele a ajude no caso de Arda. Eles não podem deixar aquele maldito do Henry escapar impune. Ela não pode acreditar que ele não se importaria em separar uma criança dos pais. Seida usa diversas palavras ofensivas contra Henry e Kismet pede que ela pare e não se refira a ele dessa forma. Kismet diz que ela não pode ajudá-la em nada porque ela é advogada de Henry. Seida pergunta por que ela decidiu ajudá-la e Kismet confessa que ela e Clut estão juntos. Seida fica muito surpresa e Kismet diz que foi bom ela ter vindo ao escritório dele, pois Henry quer que ela também fique sabendo de tudo o que acontece. Ela pega alguns documentos e informa a Seida que encontraram as crianças que nasceram no mesmo dia de Arda, conversaram com seus familiares e combinaram uma visita nos próximos dias. Ela coloca os documentos com as fotos sobre a mesa e avisa que uma dessas crianças é seu filho biológico. Eles descobrirão quem é muito em breve. Seida não olha as fotos e as devolve para ela, ela se levanta e sai. Poucas horas depois, Seida chega ao apartamento de Bahar, ainda espantada, conta que Kismet confessou a ela que está namorando Henry e também é seu advogado. Ela não consegue acreditar que seu filho será tirado dela. Bahar pede que ela não vá em frente. Além disso, o objetivo de Henry não é impedi-lo de ver Arda ou afastá-lo dela, ele está apenas tentando encontrar seu filho verdadeiro. Seida comenta que já encontraram. Kismet deu a ela 2 arquivos com fotos diferentes, mas ela não conseguiu vê-los, só Arda se importa. Neste momento a porta toca e quando Bersan a abre, muito sério, Bahar pede-lhe que a acompanhe. Seida diz que irá ver primeiro e depois pede a Bahar para ir. Ela entra no apartamento de Seida e na sala encontra os 3 homens da rua que brigaram com ela e Arif com golpes no rosto. Um deles pede desculpas pelo ocorrido desde que foram drogados. Bahar pergunta se são os mesmos que atacaram sua irmã. O homem confessa que sim, mas não é o que ele pensa. Aquela mulher pagou para eles fazerem isso e pediu que batessem nela até chegar ao namorado, mas ele não chegou. Bahar pergunta quem bateu neles. O homem responde que não viram o rosto dele. Foi só alguém que pediu para ele confessar tudo e que também deveriam pedir a Bahar que vestisse uma roupa bonita amanhã. Ele finalmente lhes entrega a carteira de Sirin e todos ficam surpresos. No dia seguinte, Bahar sai do prédio e cumprimenta seu pai. Ela avisa que vai esperar Sirin lá para cumprimentá-la. Arif se aproxima deles e pergunta como está Sirin. Enver diz que ainda está muito assustada e que deveriam desculpá-la caso a vissem chateada. Bahar, um tanto sério, diz que sua irmã pode se comportar como quiser, já que ela sempre acaba perdoando-a. Arif diz que Sirin tem todo o direito de ficar chateado, pois disse a ela que não poderia acompanhá-la. A maluca ondulada sai do prédio e seu pai a impede. Ele diz a ela que Arif se sente muito mal com o que aconteceu e pede que ela aceite suas desculpas. Sirin diz que não está zangada com Arif, pois ela realmente pensa que outra pessoa forçou a agir assim. Bahar intervém dizendo que pensa o mesmo. A senhora tira da bolsa a carteira de Sirin e entrega a ela. Enver pergunta como ele a encontrou e Bahar diz que os homens que a atacaram vieram pessoalmente trazê-la até eles e pedir perdão. Sirin diz que não basta um pedido de desculpas. Bahar responde que tem toda a razão. Tem gente que só sabe pedir perdão, mas continua agindo mal e não pede perdão porque quer mudar. Sirin diz que ela precisa trabalhar, mas Bahar a impede e pede que explique por que teve que pagar aqueles homens para atacá-la. Sirin nega essas acusações e diz que ela deve estar louca por preferir acreditar naqueles criminosos. Ela vai embora.
Enver pergunta se o que ela acabou de dizer é verdade e Bahar responde que sim. Sirin fez um acordo com aqueles homens e a traiu porque ela não tolera mais suas mentiras. Enver deve se sentar e Seida sai do prédio para ir com Bahar. Eles se despedem e vão embora. Enver fica muito envergonhado com Arif e Sirin fica furioso. Bahar e Seida chegam na casa de Fazile. Seida está vestida com as roupas que o escritor lhe deu e diz que está muito elegante. Porém, ao vê-la, Raif pergunta por que ela usa isso. Seida responde que hoje ela só precisa passar a roupa, então ela queria tentar algo diferente. Raif diz que ela se parece com a mãe, mas Seida nega que se pareça com uma mulher dessa idade, embora espere ficar assim quando for mais velha. Fazile apenas lhe diz que é uma mulher observadora e pede a Bahar que vá trabalhar no terraço. No refeitório de Henry, Sirin pega alguns pratos de uma mesa onde está a revista em que Fazile aparece. Ela olha a capa e percebe que é o escritor que está muito elegante. Sirin olha mais de perto e reconhece o anel e os brincos que Fazile usa na foto. São os mesmos que viu no bazar quando Bersan e Bahar os venderam a um joalheiro. Ela pergunta a Henry se ela pode tirar folga durante a semana amanhã, mas ele diz que conversei sobre isso com Arif. Sirin faz a mesma pergunta a Arif, que também pergunta por que ela precisa do dia. Ela responde que são assuntos pessoais e Arif diz que está tudo bem. Sirin sorri. Fazile preparou um bolo e pede a Seida que dê uma boa fatia ao filho. Seida diz que tem algo a perguntar sobre o acidente de Raif e Fazile permite. O funcionário pergunta a Fazile se apenas as pernas dele estavam paralisadas. Fazile diz que não entendeu qual é a sua pergunta e o funcionário pergunta novamente se apenas as pernas de Raif estavam paralisadas. Fazile entende, mas não responde. Aí ele manda ela desligar o forno em 5 minutos porque o bolo está quase pronto. Fazile volta para Bahar e informa que o bolo estará pronto em 5 minutos. Então ele pede a Bahar que continue contando o que aconteceu quando ele se reencontrou com sua mãe. Bahar obedece, mas eles são interrompidos pelo som da campainha. Fazile vai até a entrada e vê que Seida já recebeu um pacote que é para Raif. Pede para ela abrir e Seida vê que é um casaco com estampa de leopardo. Fazile diz que com certeza é um presente de seu filho para Seida. Mas quando Raif se aproxima diz que é um presente para sua mãe, pois prefere ver 2 Seidas em casa do que 2 Faziles. A mãe diz a ela que basta ter uma Seida e um Fazile. Ela dá o casaco para Seida e volta para Bahar. Seida beija Raif na bochecha e agradece. À noite, Sirin vai direto ao apartamento de Bahar e lhe entrega a revista. Ela diz a ele que Fazile ficaria fascinado em vê-la. Bahar apenas pega a revista e fecha a porta. Ela olha a foto de Fazile sorrindo, mas ao notar as joias fica muito nervosa. Por outro lado, Fazile se senta na sala onde está Raif, suspirando, diz que finalmente pode descansar, já que não trabalha há muito tempo. Raif diz a ele que há algo que o deixa curioso e é porque escolheu a história da vida de Bahar. Fazile apenas responde que é uma história que lhe chamou a atenção e pronto. Raif diz a ela que a conhece muito bem e acredita que há outro motivo. Ou bem, pensei que a conhecia, mas aparentemente estava errado. Fazile diz a ele que ela também teria jurado que alguém como Seida nunca seria importante para seu filho, mas ela estava errada. Raif diz que realmente se pergunta se Seida poderia estar interessada nele. Fazile diz que se ela não estivesse interessada, ela não faria tantas perguntas sobre ele. Raif fica pensando. No dia seguinte, Sirin caminha pelo bazar e entra na joalheria onde Bahar e Bersan foram. Ela conta ao joalheiro que vai se casar em breve e seu namorado pediu que ela procurasse alguma joia que ele gostasse muito para o noivado. Ele está procurando algo que pareça antigo e luxuoso. O joalheiro diz que ele tem um conjunto muito bonito, embora seja muito caro. Sirin pede que ele mostre a ela, já que a família do namorado dela tem uma fortuna e isso não é problema. O joalheiro mostra-lhe as peças e Sirin sorridente experimenta o anel. Ela pergunta quanto custa e o joalheiro responde que vale 200 mil. Sirin pergunta se ela pode tirar algumas fotos. Ela tira para que possam ser visto perfeitamente e diz que vai mostrá-los ao namorado. Seida chega na casa de Fazile e é saudada por Raif que não para de olhar para ela. Seida pede para ele parar de fazer isso e montar um quebra-cabeça, mas Raif a ignora e sorri. Seida sai sorrindo também. Mais tarde, Sirin chega com um envelope nas mãos com o nome de Fazile escrito. Ela chega em casa, joga o envelope por baixo da porta e corre para a saída. Seida abre a porta e avisa Raif que chegou um envelope para sua mãe.
Ele pede que ela deixe em sua mesa. Seida obedece. Fazila encontra um envelope em sua mesa, mas antes de abri-lo recebe uma ligação. Esta é a pessoa com quem ele prometeu conversar com Bahar sobre Arda. Ela explica a situação da criança e pergunta se ela pode receber educação especial. Ao receber uma resposta positiva, Fazila deixa novamente o envelope sobre a mesa e sai para olhar para Seida. Ela, muito animada, pede que eles se sentem na sala e conta tudo o que podem fazer com Arda. Seida começa a chorar de felicidade e abraça ela e Raif. Ela diz que não tem como pagá-lo e Fazila responde que não há problema, porém, o envelope ainda está naquela mesa esperando para ser aberto. Kisme espera a chegada de Henry e avisa que já está com o envelope com o resultado do DNA. Os dois se sentam e Kisme pede que ele abra para descobrir quem é seu filho. Henry abre o envelope e lê o resultado. Seida está esperando por Henry há horas no refeitório para que ela lhe dê a boa notícia sobre Arda, mas já é tarde e Arif avisa que ele tem que fechar, ele pode lhe dar a boa notícia amanhã. Seida, um pouco triste, diz que está bem e espera Arif para que os dois voltem para casa. Bahar termina de se preparar para encontrar Sem. Doruka empurra sem querer e um copo com água e tinta que ela tinha na mão cai em sua blusa. Seida entra no apartamento e avisa que ela não pode se vestir assim. Ela vai lhe dar um dos vestidos que Fazila lhe deu. Sirin liga para o pai dela e pergunta por que ele está tentando evitá-la, mas Enver, irritado, diz que ele precisa trabalhar e desliga a ligação. Sirin diz que então irá falar com ele na alfaiataria. Antes de descer as escadas, ela ouve os amigos de Bahar dizendo que ela está linda e que esperam que Sem não se apaixone por ela. Bahar recebe uma ligação dele, que avisa que está esperando por ela na frente de sua casa e pede que ela coloque o telefone no viva voz. Ele avisa a Bersan que a partir de amanhã ela poderá voltar para casa, embora a única condição seja que leve consigo seu pai Sadetin, agora ele morará com ela. Bersan não consegue acreditar, mas não tem outra opção. Bahar se despede deles e desce as escadas. Sirin volta para casa e pela janela percebe que há um homem em um caminhão. Ela reconhece Sem, o mesmo homem do refeitório, então vê Bahar caminhando em sua direção lindo e os dois saem no carro. Sem diz a Bahar que ela está muito bonita e espera poder vê-lo tão bonito também. A opinião das pessoas muda. Bahar permanece em silêncio. Sirin vai à alfaiataria de seu pai e o encontra dormindo. Sirin liga para ele e Enver conta que adormeceu enquanto trabalhava. Sua filha pede que ele não minta para ela, pois ela sabe que ele está apenas tentando evitá-la já que Bahar disse tudo isso ontem. Ela sabe que ele a acha uma mentirosa, má e traidora, mas Bahar é um anjo. Enver diz com raiva que é verdade e Sirin responde que muito em breve ela lhe mostrará que Bahar não é o anjo que ela pensa e, pelo contrário, é bastante astuta e mentirosa. Enver grita para ela calar a boca e pergunta com que tipo de pessoa ela iria para Bahar para chamá-la assim se ela apenas passasse o tempo em casa cuidando dos filhos. Sirin, rindo, pergunta se ela sabe onde está agora. Se não estiver errado, ele acabou de vê-la entrando no carro com Sem, muito elegante. Enver olha para ela confuso e ela diz que se ele não sabe a quem ela está se referindo, é o mesmo cliente. Por outro lado, Bahar pergunta a Sem para onde eles estão indo, ele responde que estão indo para um evento beneficente. Bahar pergunta o que ela deve fazer ali, Sem lhe dá outra sacola para usar no evento e manda que ela deixe a dela no carro, ela devolverá quando terminarem. Ele diz a ela que quando chegarem perguntarão seus nomes e ela deverá responder que seu nome é Aice Kanoglu. Ao entrar deve ter o cuidado de conviver com várias pessoas, já que se supõe que seja uma mulher de negócios, que tem a sua própria empresa têxtil. Se perguntarem por que você não veio com seu namorado, basta dizer que ele teve uma emergência e não foi possível acompanhá-la. Sem pede para ela não ficar nervosa, pois haverá muitas celebridades e ela poderá passar despercebida. Basta caminhar e esperar encontrar alguém, você saberá quem é porque essa pessoa terá a mesma bolsa. Uma vez juntos eles trocam as malas e voltam para o carro, só isso. Bahar diz a ela que o que ela diz parece fácil, mas ela está muito nervosa e acha que não vai dar certo. Sem ordena que parem o carro e diz a Bahar que é claro que ele pode fazer isso pelo bem de seus filhos. Bahar olha para ele e responde que é capaz de fazer qualquer coisa para garantir que seus filhos estejam bem. Sem pergunta se ela é capaz de matar alguém, Bahar diz que só se necessário. Sem pergunta se ela o mataria também e Bahar diz que sim. Ele sai do carro e ela se prepara para sua missão.
Enquanto isso, Seida entra no quarto de Arda, onde seu filho está com Nizam e Doruk. Ela testemunha Arda montar o quebra-cabeça rapidamente e sorri ao dizer que ele é uma criança muito inteligente. Doruk conta que contou a todos os seus amigos o que Arda era capaz de fazer. Eles perguntaram quem é Arda e ele respondeu que era seu irmão. Seida, com lágrimas nos olhos, dá um beijo em todos e diz que são adoráveis. Ela sai da sala e vai até a cozinha desabafar. Enver sobe e pensa no que Sirin lhe contou. Decide bater na porta de Bahar, mas quando não recebe resposta bate na porta de Seida. Ela enxuga as lágrimas e abre. Enver pergunta por que Bahar não está em casa e Seida responde que teve que sair, mas Nizam e Doruk estão lá. Enver pergunta onde ela foi e Seida diz que está com Fazile, que prefere trabalhar à noite porque é mais tranquilo. Enver diz que está bem e sobe para seu apartamento. Fechando a porta, Nizam pergunta a Seida se a mãe dela não foi ao aniversário de uma amiga. Seida nervosamente diz que é verdade. Seida avisa Bersan que está ansiosa e irá até a casa de Henry conversar com ele, mas Bersan não liga. Bahar chega ao local e passa pela entrada. Ela dá o nome que Sem pediu e pode passar. Bahar está muito nervoso. Ela desce e bebe um pouco de água. De repente, ao longe, ela vê outra mulher com a mesma bolsa e caminha em sua direção, mas é parada por um homem que a cumprimenta e se apresenta como diretor da fundação. Ele pergunta por que ele não veio com o homem da lista e Bahar diz a mesma coisa que Sem lhe ordenou. O homem pede que ele vá com ele para apresentá-lo à sua esposa e amigos. Ela está nervosa, sabe que precisa se socializar e segue isso. Bahar cumprimenta a esposa do diretor e tenta conversar com o grupo, mas vê a mulher com a bolsa se mexendo e diz que ela deve ir ao banheiro Bahar. Por outro lado, Seida chega na casa de Henry e toca a campainha, mas ele não está e ela deve esperá-lo. Bahar se tranca em um dos boxes do banheiro e tenta respirar fundo para se acalmar. A mulher da bolsa vai ao banheiro lavar as mãos e sai novamente, no momento em que Bahar também sai do cubículo e não a vê. Ela lava as mãos e sai. Na casa de Enver, ele está sentado à mesa perto da janela e olha através dela esperando por Bahar. Muito preocupado, Sirin lhe diz que se ele está esperando por sua irmã, seria melhor não se preocupar se fosse ele, já que Bahar saiu muito arrumado e com certeza chegará atrasado. Afinal, ela é adulta e pode fazer o que quiser e ele não é seu pai. Ela diz que é o pai dela, embora isso nunca o tenha feito feliz. Ela promete que muito em breve ele ficará orgulhoso da filha e vai para o quarto dela. Fazile entra em seu quarto e está pronta para dormir. Porém, ela vê o envelope em sua mesa e decide abri-lo. Essa é a foto que o Sirin tirou do conjunto de joias. No verso tem uma mensagem que diz: "Cuidado com as pessoas que entram na sua casa." Dentro do envelope também está o cartão da joia. Fazile, surpresa, corre até seu armário, abre a gaveta rapidamente e percebe que não há nada. Ao mesmo tempo Seida espera Henry chegar na frente de sua casa. Quando ele chega ela desce do carro e pergunta o que ele está fazendo ali. Seida, emocionada, conta o que aconteceu com Arda. Ele é uma criança muito inteligente e ela fez com que ele recebesse educação especial. Henry pede para ele não ter pressa, Arda nem é filho dele. Seida fica chateada e avisa que Arda sempre será seu filho e que ela cuidará dele até o fim. Henry se aproxima e eles deixam claro que vão tirar Arda dele, mas depois vão recuperar seu filho biológico. Seida continua recusando, mas Henry tira uma fotografia de seu carro e a coloca nas mãos de Seida. Ele avisa que mesmo que ela não queira o filho dela vai morar com ele. Henry vai embora e Seida não consegue olhar a fotografia. No evento beneficente Bahar olha ao longe para a mulher com a bolsa, que está de costas. Ela decide se aproximar lentamente e quando esta mulher vira o rosto vemos que é Kisme. Eles parecem muito surpresos, mas tentam não demonstrar e cada um pega lentamente sua bolsa enquanto caminham em direção um ao outro. De repente, uma mulher que faz parte dos convidados reconhece Bahar e a chama pelo nome verdadeiro. É Susan, mãe de um dos companheiros de seus filhos, que foi a Tarlabazi discutir o assunto do percurso. O diretor da fundação os ouve e diz a Susan que ela deve estar confusa. Ela é a Issikanoglu, uma de suas maiores doadoras. Susan responde que isso não é verdade, ela ainda tem a mesma voz do Bahar que ela conhece. Bahar diz que é um mal-entendido e deixa cair a bolsa no chão perto de Kisme, que com muita atenção a pega e faz a troca sem que eles percebam. Susan avisa ao diretor que essa mulher o está traindo, ele conversou com ela recentemente e sabe que ela mora em Tarlabazi.
para tirar qualquer dúvida, deveriam pedir sua identificação. Se você fizer isso e ela estiver errada, ela terá prazer em se desculpar. Bahar olha para Kisme muito nervoso. O advogado pensa por um momento e faz um dos garçons tropeçar e cair com a bandeja que carrega nas mãos. Todos se viram para ver o incidente e Bahar sai correndo do local. Ela entra na caminhonete e vai embora. Mais tarde, Bahar chega a Tarlabazi e desce da van. Enver e Sirin olham para ela pela janela e Sirin diz que aquele é o carro de Sem. Enver diz que Fazile pode ter o mesmo carro, mas sua filha pede que ela não seja tão inocente, ela deveria pelo menos descer e perguntar por que ela chegou tão tarde. Enver, chateado, avisa que Bahar é adulto e que não vai questionar tudo o que faz, só queria esperar até voltar e agora vai dormir. Sirin não fala nada. Bahar entra no apartamento de Seida que pergunta como foi. Bahar respira fundo e enquanto descansa conta tudo o que aconteceu, inclusive quem era a outra mulher com quem ele teve que fazer a troca. Seida não consegue acreditar. No dia seguinte, Bahar sai com os filhos para guardar o trajeto da escola. Enver caminha em direção a eles, cumprimenta-os e pergunta a Bahar como foi com Fazile. Ela responde que está bem. Nizam pergunta se ela não estava no aniversário de um amigo e Bahar responde que a comemoração foi na casa de Fazile. Sirin também vai embora e os três se despedem das crianças do trajeto. Sirin conta à irmã que ontem a viu com um novo namorado, embora tenha ficado surpresa por ser Sem. Enver pede que ela não fale mais, mas Arif sai e Sirin diz que estava parabenizando a irmã pelo novo relacionamento. Ele ainda descobriu que o idoso Sadetin, que mora com eles, é o futuro sogro de Bahar. Arif se sente incomodado e se despede de todos para ir trabalhar. Bahar pede à irmã que fique fora de seus negócios e sobe as escadas. Enver diz à filha que é verdade que ela nunca mudará. Sirin persegue Bahar e a surpreende com muitas palavras e perguntas. Bahar pede a Seida que abra a porta e eles a fecham novamente na frente de Sirin. Bahar senta-se com Seida e diz a ela que tentou ser tolerante com sua irmã, queria confiar nela novamente, mas agora sente vontade de bater nela novamente porque simplesmente não a suporta. Seida diz a ele que se ele precisar bater nela, então ele deveria fazê-lo. É como se alguém fosse atacado por uma cobra, você tem que se defender. Bahar diz que talvez ela tenha razão, aquela mulher tentou traí-la na frente do pai de Arif e conseguiu inventar que Sem é seu namorado. Em cima de uma mesa na frente deles está a foto que Henry deu para Seida. Bahar pega, mas Seida a impede e diz que ela não conseguiu ver, ele é seu filho biológico. Bahar pede que ela deixe vê-la. Seida aceita e alguns segundos depois Bahar vira a foto e mostra para ela. É sobre Tio Mis, o pobre rapaz. Arif chega ao refeitório e vê que Henry está dormindo em uma mesa. Ele os cumprimenta e pergunta o que aconteceu. Henry responde que não conseguiu dormir, o filho que deveria ser dela chegará hoje. Arif pergunta de qual família a criança é e Henry pede que ele adivinhe qual das duas famílias desistiria facilmente do filho. Arif responde que uma família cujo pai tem ficha. Henry lhe diz que não pode acreditar que aquele homem não teve remorso em lhe dar o filho, ele só se importava com quanto dinheiro iria receber. Arif pergunta se Seida irá trocá-lo por Arda e Henry ela diz que não, ela convenceu o homem a deixá-la ficar com Arda também por $10.000. Arif, muito feliz, diz a ela que não tem palavras para agradecer por algo assim e pergunta se Seida já sabe. Henry diz que já tentou ligar para ela, mas ela não atende porque ainda está chateada. De qualquer forma, é melhor garantir primeiro o dinheiro no banco e só avisar quando tudo estiver resolvido para evitar falsas ilusões. Arif diz que está certo. Seida chega na casa de Fazile, que encontra na entrada. Seida pergunta tão cedo para onde ele vai e Fazile responde muito sério que tem muitas coisas para fazer. Ela está com o envelope na mão e sai. Seida entra na sala e pergunta a Raif se ele discutiu com a mãe porque ela parecia um pouco chateada. Ele responde que não, talvez ele só quisesse ir embora para dar-lhes algum espaço a sós. Seida diz que tem muito trabalho para lidar com seu senso de humor e pergunta o que ele quer para o café da manhã. Raif diz que achou que eles poderiam sair para comer alguma coisa hoje. Seida responde que não quer irritar Fazile mais. Ela pega a cadeira de Raif e o leva para seu quarto para trocar de roupa. Raif fica muito feliz quando está com Seida. Fazile chega ao bazar e encontra a joalheria graças ao cartão que veio no envelope. Ela entra e se apresenta como Fazile. O joalheiro a reconhece e pergunta como posso ajudar.
Fazile tira foto e avisa que tem algo que foi tirado dela. Ela tem certeza que há câmeras de segurança naquela loja e quer verificá-las. O joalheiro olha para ela surpreso. Por outro lado, vemos que Bahar chega ao escritório de Kisme e pergunta às secretárias se o advogado Kisme já chegou. A secretária diz que não, mas ele pode esperar por ela no sofá. Ao mesmo tempo, Kisme chega à galeria de carros e sobe as escadas onde encontra Sen. Ela pega a bolsa que trocou com Bahar e pergunta a Sen como ele conseguiu induzi-la a comparecer ao evento à noite e pior ainda chegar lá com a ex-namorada de seu irmão. Sen diz a ela que Bahar estava lá porque ele faz parte do trabalho dela grupo junto com sua amiga Seida. Kisme com raiva pergunta como ele pensou em envolvê-los nisso, depois que ele disse a ela para usar apenas Bersan e mais ninguém. O que ele está fazendo é muito perigoso. Sen com raiva diz a ela que o que é realmente perigoso é a vida normal que ela leva. Ele está cansado de ver como ela e Henry vão direto para o casamento, talvez tenha esquecido que a existência dele e a dela estão ligadas. São a mesma pessoa, assim como as suas decisões, o que implica que não haverá casamento. Kisme diz a ela que ela não é sua marionete nem tem qualquer controle sobre sua vida. Ela desce as escadas, tira algumas chaves da bolsa e arranha com elas vários carros da galeria. Ela olha para Sen e vai embora, ele fica muito chateado. Um tempo depois, Kisme chega em seu escritório e ao ver Bahar diz a ela que espera vê-la em breve. Eles entram no escritório e Kisme diz a ele que o encontro de ontem à noite foi muito interessante. Ela pergunta por que ele estava lá. Bahar responde que na verdade queria perguntar exatamente a mesma coisa. Ela confessa que eles estão em apuros e são apenas peões no jogo de um homem. Junto com Seida pensaram que era apenas um negócio de alimentos, mas estavam sendo usados como mensageiros. Kisme se senta na frente dela, pede que ela confie nela e conte o que realmente está acontecendo. Bahar diz a ela que desde ontem à noite ela está muito confusa. Se ela estava naquele lugar, significa que ela conhece o Sr. Sen. Kisme diz a ela que ela não conhece ninguém com esse nome. O que aconteceu foi que há poucos dias ele recebeu um telefonema informando que receberia informações sobre um caso em que estava trabalhando. Eles concordaram em pagar por essa informação e colocaram o dinheiro em uma das sacolas, a outra estava vazia, o que significa que foram enganados porque não receberam nenhuma prova. Kisme pergunta a Bahar se ele sabe quem é aquele homem que os faz fazer essas coisas. Bahar diz que só sabe que seu nome é Sen. Ela tem uma galeria de carros e seu pai Sadetin mora em um asilo. Kisme finge estar surpreso e diz que essa informação é suficiente. Ela pede a Bahar que não tenha medo, pois ela vai não permitir que nada de ruim aconteça com ela. Ele lhe dá um caderno e uma caneta para anotar tudo o que sabe. Kisme diz que será melhor não dizer nada a Arif e não atender mais nenhuma ligação de Sen. Se assim for, ele deve contatá-la primeiro. Bahar conta que aquele homem ameaçou seus filhos. Kisme suspira e pede para ele não ter medo, pois a partir de agora aquele homem terá muitas outras coisas com que se preocupar. Bahar agradece. Seida e Raif foram tomar café da manhã em um restaurante à beira-mar. Raif pergunta por que ela parecia um pouco tensa desde manhã. Seida conta que Henry encontrou seu filho biológico. Ela mostra a foto da criança para Raif e diz que não acha que ele se pareça com ela ou com Henry. Ela não confia mais nas evidências. Raif diz a ele que os testes sempre dirão a verdade. A genética é estranha, mas ele nunca mentirá para ele. Raif pergunta o que a família do menino disse e Seida responde que eles não tinham um bom relacionamento com Henry. Se ela soubesse que Arda teria uma vida boa com sua família verdadeira, então ela ficaria bem. Mas o pobre menino Satyumis não tem mãe e seu pai é um imprestável. Raif pede que ele não se sinta mal, porque para ele ela é a melhor mãe que existe. Não importa os problemas que seu filho tenha, ela está lá para ele e o ama por quem ele é. Seida sorri e acaricia o rosto de Raif, que pega a sua mão e a beija. Seida sorri. Enquanto isso, vemos o pequeno Satyumis e seu pai chegarem ao refeitório de Henry. Sirin, vendo sua aparência, pede que saiam, mas Satyumis grita com ele que não pode tirá-lo dos negócios de seu pai. O homem diz a Sirin que esta criança é o verdadeiro filho de Henry. Sirin, surpreso, pede desculpas, pede que se sentem e lhes oferece algo para comer. Eles se entreolham e sorriem. Raif e Seida voltaram para casa. Enquanto Seida limpa, Raif chega ao lado dela e confessa que gosta de como ela sempre o trata como alguém normal. Quando está com ela não se sente amarrado naquela cadeira. Seida diz a ele que só o trata como ele merece. Ela recebe uma ligação de Arif que se encontra com Henry.
Ele diz a ela com entusiasmo que tem a melhor notícia de todas. Arif informa que Henry ofereceu dinheiro ao verdadeiro pai de Arda e agora ela poderá ficar com a criança. Seida não acredita, começa a chorar de emoção e pede para ele deixá-la falar com Henry. Ela diz que será eternamente grata a ele por ter feito isso por eles. Henry sorrindo diz que está tudo bem e eles desligam a ligação. Seida abraça Raif com força. Na alfaiataria de Enver, Bahar vem buscar Arda, mas seu pai pede que ele se sente para conversar um pouco. Ele pergunta se ela ainda está chateada com o que Sirin disse pela manhã e diz que também se sentiu um pouco mal por Arif, já que percebeu o quão desconfortável ele estava, mas espera que ela não tenha acreditado em Sirin. Bahar apenas olha para ele sem dizer nada. Enver pergunta de quem foi o aniversário e quem não entendeu muito bem. Bahar diz que era aniversário de um amigo do filho da senhora Fazile. Ela foi convidada, mas como garçonete por isso estava bem vestida para poder atender os convidados. Enver pergunta quem dirigiu o carro que a deixou em casa e Bahar responde que foi Fazile quem a trouxe para casa. Ela pede a Arda que se levante e eles saem da alfaiataria. Enver duvida das palavras de Bahar. Sirin pega os pratos da mesa de Satyumis que lhe pergunta onde está sua mãe. Sirin responde que ela está trabalhando e pergunta ao pai se então levará Arda. O menino responde que Arda vai ficar porque pagaram $10.000 ao pai. Sirin, espantado, diz-lhes que Seida ama tanto seu filho Arda que se lhe tivessem pedido $100.000 ela não teria recusado. O homem fica pensando. Fazile chega em casa e pergunta ao filho como foi. Raif conta alegremente que saiu para tomar café com Seida. Ela está limpando a sala de jantar agora. Fazile diz que está bem e vai para seu quarto. Lá ela tira uma maleta e quando abrimos vemos seu conjunto de joias. Fazile vai até a sala de jantar onde está Seida. Ela deixa Seida, muito animada, contar-lhe as boas notícias sobre Arda e depois pede que ela se sente, pois eles precisam conversar sobre algo. A nervosa Seida obedece e Fazile avisa que começará com a boa notícia. A partir de amanhã poderá levar Arda à fundação, onde um grupo de especialistas responderá a todas as suas dúvidas e fará o diagnóstico do estado da criança. Quanto às finanças, você não deve se preocupar, pois ela cuidará de todas as despesas. Seida agradece com entusiasmo e pergunta se ele deve ir com o filho depois do trabalho amanhã. Fazile responde que não, ele pode simplesmente ir direto para a fundação porque não voltará a trabalhar com eles amanhã ou nunca. Ela lhe dá um envelope com seu acordo. Atônita, Seida pergunta se ele a está demitindo e Fazile responde que sim, não quer vê-la novamente nem ousar pisar em sua casa. Seida pergunta se Raif sabe o que está fazendo. Fazile diz que não. Esta noite ela vai falar com ele e dizer que foi ela quem decidiu renunciar hoje. Se Raif ligar para ela, ela deveria dizer o mesmo. Seida se levanta e diz que não quer mentir para Raif e vai contar a ele que sua mãe a está demitindo agora. Fazile avisa que se fizer isso poderá esquecer a educação de Arda. Seida não sabe o que fazer. Henry chega com Arif em seu refeitório e o homem pede que ele corra até o pai e o abrace. O menino abraça Arif por engano e depois Henry. A primeira coisa que Satyumis lhe pergunta é se todo esse negócio será dele. Henry não responde e apresenta seu filho Arif. O homem pergunta a Henry se ele fez a sua parte e Henry pede que ele entre com ele para conversar. Satyumis manda Arif abrir a caixa registradora para contar o dinheiro ali. Arif diz não e manda Sirin levá-lo embora. Sirin leva o menino que, enquanto caminha, pega um biscoito do prato de um cliente. Sirin sorri e diz que é uma criança bastante peculiar. Ela lhe ensina algumas técnicas para gerenciar seu futuro negócio. Na cozinha, o homem conta o dinheiro que Henry lhe pagou pelo Satyumis e diz-lhe que amanhã lhe dará o que foi combinado para Arda. O homem diz que pensou melhor e decidiu que não quer mais o dinheiro, prefere ficar com o filho. Com raiva, Henry pergunta do que ele está falando. O homem diz que estava pedindo muito pouco. Se ele quiser, terá que lhe dar 100.000. Depois de alguns minutos, eles saem da cozinha e Henry pede para ele se despedir da criança, mas o homem apenas avisa que essa criança está mal e vai embora. Henry se senta com o filho e conta que comprou para ele alguns lindos presentes que estão em algumas sacolas. Na caixa, Sirin diz que aquela criança é um problema e eles não sabem o que os espera. Seida vai até a sala e avisa Fazile e Raif que está indo embora. Raif avisa que a esperará amanhã cedo para o café da manhã, mas Seida triste pede que ela não o faça, pois terá que levar o filho à fundação. Raif sorrindo diz que está tudo bem e que eles podem sair mais tarde.
Ela olha para Fazile e se despede. Então ele caminha lentamente até a porta, calça os sapatos e sai. Henry se aproxima de Arif e diz que o homem não vai honrar o acordo e está pedindo $100.000 para Arda. Se ele não der, ele vai levar a criança. Decepcionado, Arif diz que Seida vai enlouquecer. Henry diz a ele que o que ele está pedindo é irracional, ele só lhe dará os $10.000 e terá que dar a Arda, já que é todo o dinheiro que ele tem. Arif fica pensando. Ao mesmo tempo, na casa de Bahar, Seida conta à amiga como foi demitida por Fazile e Bahar pergunta quais foram os motivos. Seida diz acreditar que o motivo é que ela não quer que ela fique perto de seu filho Raif. Bahar percebe que as crianças estão espiando pelo buraco da porta, vai até elas e cobre o buraco com uma bola de papel. Ele então se senta novamente com Seida e pede que ela veja o lado positivo, ela poderá ficar com Arda e terá mais tempo ao seu lado. Tudo tem solução e você sempre pode conseguir um novo emprego. Além disso, em breve eles se livrarão de Sen com a ajuda de Kisme. Seida diz que tem razão em tudo, mas ainda há algo que a incomoda e é que Raif vai pensar muito mal dela quando descobrir que ela pediu demissão, vai pensar que ela saiu logo após receber o dinheiro. Bahar pergunta se isso a incomoda mais. Raif acha que ela foi demitida. Seida sorrindo diz que aquele homem parecia muito feliz quando eles estavam juntos, até saíram para tomar café ontem. Ela esclarece a Bahar que não há nada entre os dois e que são apenas bons amigos. Bahar pergunta por que ela tem vergonha de dizer que uma mulher como ela gosta de um homem como Raif. Seida confessa que se sente atraída por ele, e seus olhos são lindos e sem falar no jeito que ele olha para ela. Seida enxuga o sorriso e diz que isso é impossível e que ela não pode amar mais ninguém. Bahar recebe uma ligação de Musa, pai de Bora. Depois de conversar, ela avisa Seida que Bora quer brincar com os filhos esta noite. Ela vai até a sala e conta a novidade para as crianças. Eles estão muito felizes. Bahar recebe uma ligação de Musa, pai de Bora. Depois de conversar, ela avisa Seida que Bora quer brincar com os filhos esta noite. Ela vai até a sala e conta a novidade para as crianças. Eles ficam muito felizes e Doruk pula de alegria. À noite, Bahar sai com os filhos para levá-los para brincar na casa de Bora. Ela pergunta às crianças se elas acham que já têm idade suficiente para visitar um amigo sozinhas. Eles respondem que sim e até foram quando eram mais novos. Bahar diz que é verdade, mas ela os acompanhou. Doruk pergunta à mãe se ela não estará com eles desta vez e Bahar diz que não, mas eles podem brincar e comer, então Musa os trará de volta para casa. Nizam pergunta à mãe se Tiel estará com eles. Bahar responde que não e apenas Bora e Musa estarão lá. A senhora pede aos filhos que se comportem bem e eles prometem que o farão. Raif está assistindo televisão na sala. Fazile chega e pergunta se ele está assistindo ao noticiário. Raif diz que sim e Fazile fica surpreso porque nunca os viu. Raif diz a ela que as pessoas mudam. Fazile conta que acabou de receber um telefonema de Seida que lhe disse que não queria mais trabalhar com eles e aparentemente encontrou um emprego melhor porque disse que não virá amanhã então eles terão que procurar outra pessoa. Raif, surpreso, conta que ela não falou nada para ele o dia todo, ele só sabia que a boate lhe ofereceu emprego, mas ela rejeitou. Fazile conta ao filho que Seida é realmente indecisa e talvez lhe tenham oferecido um emprego com melhor remuneração. Raif pergunta se ele não disse para qual emprego iria mudar. Fazile responde que não perguntou e que isso não deveria importar para eles. A escritora diz que se sente incomodada. Raif olha para a mãe e pergunta se ela teve alguma coisa a ver com isso. Fazile pede para ela não ser ridícula. Raif vai com raiva para seu quarto e Fazile tenta se acalmar. Raif, muito zangado, fecha a porta de seu quarto, depois pega seu telefone e liga para Seida, que, chorando, sabe que não pode atender. Raif olha com tristeza para a foto de Seida em seu telefone. Ela enxuga as lágrimas, depois vai até a sala e vê Arda montando um quebra-cabeça. Ela se senta ao lado de Arda e diz a ele que tem muito orgulho dele, pois ele é uma criança muito inteligente. Ao mesmo tempo, Bahar chega a Tarlabazi após deixar os filhos na casa de Bora. Ela encontra Yusuf, mas o velho careca não a cumprimenta. Bahar entra no prédio e pensa muito, então decide bater na porta de Arif. O jovem abre a porta e Bahar pergunta como ele está. Arif pergunta como ela está e se ela precisar de alguma coisa. Ela diz que queria conversar sobre as bobagens que Sirin dizia esta manhã.
Arif pede que ele entre e vai cozinhar. Bahar lembra que Sirin falou muitas coisas na rua e Arif pergunta o que ele quis dizer. Bahar responde que Sirin disse que ela tinha um novo namorado e esclarece que isso é mentira. Arif diz a ela que entende. Bahar confirma que isso não é verdade porque nada está acontecendo entre Sen e ela. Arif apenas diz que está tudo bem. Bahar pede que ela diga mais alguma coisa, assim ela não se importa, mas Arif encara e diz que se Arif não existir mais, Bahar diz a ela que só queria esclarecer o mal-entendido e aceita o convite de Arif para jantar com ele. Quando eles estão caminhando para a sala de jantar, ela diz que está ciente de todos os erros que ele cometeu e pode ficar com tanta raiva quanto ele quiser. Arif diz que não está chateado, só está muito triste porque doeu vê-la com Sarp. Seu mundo virou de cabeça para baixo por causa disso e isso destruiu seu coração. Ele sabe muito bem que fez isso pelo bem de sua família e porque Nizam e Doruk precisavam de ajuda. Para seu pai, o único consolo que ele tinha era pensar que se não fosse por seus filhos, ele poderia tê-lo escolhido em vez de Sarp. No entanto, o destino às vezes é cruel e infeliz. Bahar começa a derramar algumas lágrimas. Os dois colocam a comida na mesa e ela pega a mão de Arif que a abraça com força. Na verdade esse abraço foi apenas um sonho momentâneo de Bahar. Ela e Arif apenas colocaram a comida na mesa e sentaram no sofá. Cada um pega a sua comida e chora sem que o outro perceba. No dia seguinte, Seida sai de seu apartamento com Arda pronta para ir para a fundação onde receberá educação especial. Antes de sair do prédio, Seida botou o casaco e coloca um chapéu na filha. Liga, mas decide não atender. Porém, um homem a espera do lado de fora ao lado de um caminhão e informa que o Sr. Raif não sairá de lá até falar com ela. Seida nervosamente diz que está bem e caminha em direção ao caminhão. Raif a cumprimenta e pergunta como ela está. Ela diz que está com pressa porque vai com Arda para a fundação que sua mãe a comprou. Raif pede que ela se sente ao lado dele e pergunta se a mãe a demitiu ou realmente desistiu. Seida conta que pediu demissão porque conseguiu um emprego melhor no clube porque o patrão lhe ofereceu mais dinheiro e ela não pôde recusar. Raif se oferece para pagar mais do que ela ganhará na boate para voltar, mas Seida diz que não pode porque precisa cumprir uma promessa já que o cantor foi demitido por contratá-la. Raif, um pouco chateado, afirma que está mentindo para ele para poder se livrar dele. Depois de ter conseguido o que queria, pagou sua dívida e custeou a educação do filho. Seida olha para ele e lembra que foi ele quem lhe deu as joias e foi sua mãe quem se ofereceu para ajudá-la com Arda. Ela nunca pediu nada e se você quer pensar que ela trocou por dinheiro, então está certo. Ela sai do carro e Raif pergunta se ela realmente não sente algo por ele. Seida segura as lágrimas e sorrindo diz a ele que ele parece um grande ser humano e muito gentil. Ela não sabe de que outra forma pode vê-lo, mas como um amigo. Raif diz que pensou que ela pudesse vê-lo do jeito que ele a vê. Seida responde que não sabe como. Ela se vira e leva o filho para ir embora. Enquanto caminham, ela promete a Arda que se encarregará de sua educação e conseguirá tudo o que precisa para fazê-la feliz. Eles trabalharão juntos e não deixarão que os separem. Eles não precisam de mais ninguém e o mundo os verá avançar juntos. Fazile recebe o filho e pergunta ao motorista para onde foram. Ele responde que Tarlabazi. Fazile agradece e fecha a porta. Ela entra na sala e pergunta ao filho por que ele foi ver Seida. Raif responde que queria saber o motivo de sua demissão. Segundo ela, ganhará melhor por cantar na boate e por isso desistiu. Um Fazile irritado conta que sempre soube que aquela mulher só se importava com dinheiro. Raif a interrompe e conta que ligou para o clube para perguntar quando Seida começaria a trabalhar. Claro, disseram que não a contrataram e ele confessa para sua mãe que sabe que ele a demitiu. Fazile finge surpresa e diz que não tinha motivo para fazer isso. Pelo contrário, precisam de muita ajuda. Além disso, o clube para o qual ela ligou não é o único que existe e ela poderia ter sido contratada em outro. Raif diz que vai descobrir e vai para seu quarto. A campainha toca e ao abrir a porta Fazile vê Bahar que veio trabalhar. Fazile a cumprimenta e avisa que iria ligar para ela. Ela lhe dá a notícia de que não voltarão a trabalhar juntos. É um absurdo fazê-lo ir até a casa dela e perder tempo depois de decidir que não quer continuar escrevendo sobre ela. Fazile tira um envelope da mesa e entrega a Bahar, dizendo-lhe que este é o pagamento pelos dias trabalhados. Ela acredita na honestidade. Bahar atonita diz que está bem e Fazile rapidamente se despede e fecha a porta. Bahar fica triste. Já à noite,
Bahar chega ao apartamento de Seida onde estão seus filhos. Ela se senta com todos na sala onde Arda corajosamente monta um quebra-cabeça. Doruk pergunta à mãe se ele é uma criança tola por não conseguir montar o jogo como Arda. Nizam diz ao irmão que ela também não pode. Doruk pergunta se ela também é estúpida. Bahar responde que não e explica que cada pessoa tem uma habilidade especial como sua irmã Nizam que pinta muito bem ou aquele que é bom em matemática. O mundo seria muito chato se todos tivessem as mesmas habilidades. Ninguém teria curiosidade pelos outros nem se surpreenderia com nada. É também o caso da Seida, que canta muito bem ou daquela que cozinha uma comida deliciosa. Todos riem. Eles ouvem alguém batendo na porta e Seida abre e vê Henry com Satyumis. O menino a cumprimenta e abraça com força. Bahar e as crianças olham para ele surpresos e Doruk pergunta quem é o menino. Satyumis responde que seu filho e Seida diz nervosamente que é verdade, ele é irmão de Arda. Todos ficam em silêncio e Arda sai para ver e depois vai embora. Bahar cumprimenta Henry e Seida pede que o empresário entre. Satyumis pergunta quem eles são. Bahar se apresenta como a melhor amiga de Seida e também apresenta Nizam e Doruk. Satyumis zomba de seus nomes e os insulta. Seida pede que a amiga fique alguns minutos cuidando das crianças enquanto ela conversa com Henry. Os dois vão até a cozinha e Seida sorri para ele, depois o abraça com muita gratidão. Ela diz a ele que não consegue acreditar que ele decidiu resgatar Arda com seu próprio dinheiro. Henry lhe conta que na verdade há um problema que ainda não foi resolvido. Quem quer que tenha sido o pai de Satyumis o ameaçou e pediu mais dinheiro, muito mais do que ele pode pagar. Seida, assustada, pergunta se ele veio deixar aquela criança e levar Arda. Henry responde que não é assim, ele só veio deixar Satyumis porque a irmã de sua mãe adoeceu. Ela mora sozinha na Alemanha e precisa viajar com a mãe para acompanhá-la. Não pode levar o filho e precisa que ela cuide dele. Seida com raiva pergunta por que ele não pergunta à namorada. Henry apenas diz que ela tem muito trabalho. Bahar vai até a porta da cozinha e avisa que pode cuidar de Satyumis. Henry agradece e se despede porque tem que ir para o aeroporto. Ele sai do apartamento. Bahar diz a Seida que não importa o que aconteça, ele não pode permitir que ela leve aquela criança para passear, porque não é culpa dele. Eles ouvem Nizam gritar e quando vão para a sala veem que Satyumis está em cima de Doruk, segurando-o como um touro e pedindo a Nizam que desça. Bahar o separa e pede que ele não faça isso, pois pode machucar seu filho. Satyumis olha para Arda e pergunta se ele é a criança que irá com os velhos pais, talvez não fale porque não tem língua. Bahar muda de assunto e diz que irá para casa com os filhos e oferece a Satyumis que o leve com ela, mas o menino diz que quer ficar com a mãe. Bahar se despede de Satyumis, Arda e Seida e eles vão embora. Seida olha para Arda com muita tristeza enquanto Satyumis brinca com um brinquedo Doruk ao lado dela. Kismet sai de seu escritório e percebe que Sen está esperando por ela em um carro. Ele sai e caminha ao lado dela. Kismet pergunta se ele acha que eles são mágicos para sair dessa com sucesso. Simplesmente não há como descobrir e é melhor ele dizer aos chefes que não o farão. Sen diz que tem razão, embora uma dona de casa com filhos possa ser uma boa ideia para conseguir isso. Kismet o avisa que se ele se refere a Bahar, é melhor ficar longe dela. Kismet continua seu caminho e Sen furioso a segue. Bahar coloca os filhos na cama e quando sai carrega o gato, senta na sala e recebe uma ligação de Sen, mas ela não atende e só diz que pode ligar para ela quando Kismet o levar para a prisão. Sen continua ligando para ela e Bahar. Ele desliga o telefone, tranca a porta e apaga as luzes do apartamento. Ela volta para o quarto e se senta na cama perturbada. Ela decide deitar ao lado dos filhos. Ela olha para os pequenos e depois fecha os olhos, depois os abre novamente. Por outro lado, Seida está sentada no meio da cama com os dois filhos que dormem. Ela também está muito perturbada e suspira enquanto observa seus filhos. Arda coloca o braço sobre ela e Seida sorri, depois toca sua mão e a beija. Da mesma forma, Satyumis coloca a perna nela e Seida se surpreende, depois olha para o filho e sorri. A senhora recoloca a perna de Satyumis no lugar e com grande suspense estende a mão para tocar sua cabeça. No dia seguinte, Bahar e Seida levam as crianças ao parque. Seida está com Arda e conta para a amiga que a fundação estava muito interessada em ajudar Arda e isso foi um grande alívio. Então ela diz que a educação é muito importante para uma criança com autismo. Bahar concorda com ela e diz isso vai ser muito bom para Arda. Seida beija Arda na cabeça e olha Satyumi brincando.
Ela diz que a educação é importante para todos. Bahar confirma e Seida pede que ele olhe para Satyumis, como ele se comporta e parece não ter educação. Ela acrescenta que seus filhos são bons e Arda é uma santa. Bahar pede que ele não diga isso porque Satyumis não tem culpa e ele vai melhorar logo. Ele também é filho dela agora. De repente Nizam corre em direção a eles gritando que Satyumis levou Doruk e eles não conseguem encontrá-lo. Todos correm para a rua para procurá-los, mas Bahar só encontra Satyumis e pergunta, irritado, onde está seu filho? Satyumis, brincando, diz que comeu porque estava com muita fome. De repente, eles ouvem a voz de Doruk vinda de uma lata de lixo e ele o tira de lá. Seida olha para Satyumis. De volta para casa, Doruk diz a Bahar que Satyumis o enganou, alegando que coisas boas podem ser encontradas no lixo e que ele poderia até encontrar ouro. Quando Enver chega, ele abraça Doruk, mas o menino cheira a lixo. Então Enver os convida para jantar hoje à noite na casa dela e Doruk diz que sua mãe ia preparar folhas de uva recheadas. Enver pede que ela estraga para compartilhar. Todos entram no prédio. À noite vemos que Fazila está em seu quarto. Ela pega o estojo com as joias e coloca os brincos. Fazila ouve algo caindo no chão e sai para a sala de jantar. Lá Raif pegou um bule luxuoso e jogou fora. Fazila apenas diz que está tudo bem e que não há problema. Raif vê os brincos da mãe e pergunta com raiva por que ela os utensílios deu para Fazila. Surpreso, pergunta se ele conseguiu dá-los àquele ladrão e ele grita que sim. Fazila pergunta por que ele é assim. Um homem ingênuo sozinho porque ela sorri para ele. Aquela mulher faz parte de uma gangue da qual Bahar também faz parte. Ela mesma viu vendendo suas joias com outra mulher, não ficaria tão brava se só tivesse roubado dela, mas também conseguiu usar o filho para atingir seu objetivo e jamais o perdoará por isso. Raif não diz mais nada. Bahar está cozinhando e Seida entra no apartamento. Ela pergunta o que ele estava fazendo e Seida diz que ele estava entediado. Ela conta a Bahar que por enquanto as crianças estão brincando com os brinquedos que o pai comprou e para ver se isso vai entretê-los. Bahar pergunta sobre Satyumis e Seida diz que ele também está jogando no momento, mas sabe que Satyumis fará algo a qualquer momento e o caos se seguirá. Bahar pede que ele não diga isso e Seida diz que qualquer um diria que Satyumis é seu filho porque ele se dá melhor com ela. Bahar diz a ela que são coisas que ela imagina e acredita que as crianças sabem distinguir quando gostam ou não de uma pessoa. Seida fica chateada e pergunta se é uma dica. Bahar tenta explicar o que ela quer dizer, mas Seida fica ofendida e diz que não podem forçá-la a amar uma criança que acaba de entrar em sua vida. Bahar pede desculpas porque ele não quis dizer isso. Ela então diz a Seida que com Arda é diferente. Ela a interrompe para dizer que Arda é seu filho. Bahar diz a ele que Satyumis também é um deles. Seida responde que Satyumis ainda não é filho dela, mas será. Aí, chorando, ela diz que criar um filho faz de você mãe e ela tem conseguido provar isso. Seida diz que fez tudo o que pôde por Arda e ama tudo nele, embora ele não tenha nascido de seu ventre. Bahar diz que ele tem razão e pede perdão. Ele sabe que está passando por momentos difíceis, mas tudo vai melhorar com o tempo, quando eles se conhecerem melhor. Seida chora e diz a Bahar que está com medo. Os amigos se abraçam e Seida diz a Bahar que tem muito medo que Arda esteja sofrendo e não saiba como expressar isso. Bahar abraça e diz que nunca a deixará sozinha, não importa o que aconteça. Por outro lado, Fazila sai de casa e o motorista recebe. A escritora entra no carro e a funcionária pergunta para onde ela vai e ela responde que vai para Tarlabazi enquanto olha seu anel. No apartamento de Enver as crianças brincam de montar uma casa com várias peças. Satyumis os observa e quando termina se joga sobre a casa e desmonta tudo, então Satyumis pega os pedaços e começa a jogá-los enquanto Nizam grita para ele parar. Sirin entra na sala e ao ver o que o menino fez, apenas sorri e diz que eles podem consertar tudo. Doruk imita o comportamento de Satyumi, sorri e começa a jogar os pedaços também para a irmã. Bahar arruma o cabelo e diz a Seida que sempre dizem que as crianças problemáticas são as que mais precisam de amor e atenção dos pais. Ela acredita que isso é verdade, porque Satyumis cresceu sem receber amor e ela sabe disso. A criança tem que aprender a amar e ser amada. Então Bahar diz que parece que as crianças estão brincando silenciosamente porque não há barulho. Arif entra na sala e tenta acalmar Nizam, que está muito chateado.
Arif pergunta às crianças por que incomodam sua filha e Satyumis pergunta se ele é o verdadeiro pai de Nizam e a menina responde que sim e abraça Arif com força. Ele ordena que ajudem a recolher todas as peças e brinquedos. Doruk pede desculpas a Nizam, mas Satyumis apenas sorri. Arif ordena que continuem recolhendo os brinquedos como punição. Seida e Bahar se preparam para subir ao apartamento de Enver, mas Seida diz à amiga que deve lhe dar algo que ela guarda há muito tempo e que ela levou a uma joalheria para consertar. Ela lhe dá o colar que Arif deu a Bahar. Então, vendo sua atitude, pergunta se quer que ele continue com ele. Bahar responde que não porque é apenas um colar. Depois ela pede para Seida continuar com a comida na casa de Enver enquanto ela alimenta o gato. Seida sai e Bahar com o colar nas mãos, lembra do momento em que Arif deu para ela e do momento em que Sar tirou-o do pescoço e gritou para Arif que ele não tinha o direito de dar isso para sua esposa. Ela pensa por um tempo e não sabe o que fará com o colar. Seida, Enver e Sirin organizam a mesa. O alfaiate diz que o que preparou foi com as receitas de Atice e ainda se lembra dela. Sirin vê a revista onde Fazile aparece embaixo da panela que Seida trouxe e a pega. Bahar chega ao apartamento e ao entrar Seida percebe que ela colocou o colar. Seida tenta mostrar a Arif para que ele coloque os cachorros em Bahar, mas ele aparentemente não entende o que está acontecendo. Por outro lado, Fazile está pensando em seu carro e avisa ao motorista que está demorando muito. O funcionário avisa que é hora do rush, mas está quase aí. Doruk se distrai brincando com Nizam e Satyumis aproveita para tirar uma folha de figueira do prato. Doruk diz que tinha outra folha de figueira, mas ela sumiu. Bahar pede a Seida que sirva uma folha de figueira para seu filho, mas não sobrou nada. Bahar avisa ao filho que vai preparar mais, mas Satyumis com a boca cheia diz que vai comê-los. Nizam diz que ele é uma criança má e Bahar chama a atenção da filha. Todos terminam o jantar e Seida convida as crianças para irem brincar no quarto dela. Arif olha para Bahar e finalmente percebe que ela está usando o colar no pescoço. Ele não pode deixar de sorrir um pouco como se Bahar e Seida estivessem felizes. Bahar agradece a Enver dizendo-lhe que a comida estava boa. O alfaiate está feliz e Bahar quer pegar os pratos, mas Seida diz a ele que farão isso mais tarde e agora vão conversar um pouco com Enver. O velho concorda com Seida e Sirin pergunta à irmã como vai seu trabalho, mas Bahar responde que ela não tem mais nenhum. A senhora Fazile informou que ela não iria mais escrever sua história. Sirin diz que parece estranho porque Fazile disse que sua história era muito interessante. Bahar diz que acabou e Sirin diz que acha muito estranho ele ter despedido os dois ao mesmo tempo. Enver pede à louca que tenha cuidado com suas palavras porque ele incentiva as pessoas e ela cria problemas. O alfaiate pergunta a Sirin o que há de errado e ela diz que só estava se perguntando por que Fazile mudou de ideia. Na casa de Enver todos terminam o jantar e Seida convida as crianças para irem brincar no quarto dela. Arif olha para Bahar e finalmente percebe que ela está usando o colar no pescoço. Ele não pode deixar de sorrir um pouco como se Bahar e Seida estivessem felizes. Bahar agradece a Enver dizendo-lhe que a comida estava boa. O alfaiate está feliz e Bahar quer pegar os pratos, mas Seida diz a ele que farão isso mais tarde e agora vão conversar um pouco com Enver. O velho concorda com Seida e Sirin pergunta à irmã como vai seu trabalho, mas Bahar responde que ela não tem mais nenhum. A senhora Fazile informou que ela não iria mais escrever sua história. Sirin diz que parece estranho porque Fazile disse que sua história era muito interessante. Bahar diz que acabou e Sirin diz que acha muito estranho ele ter despedido os dois ao mesmo tempo. Enver pede à louca que tenha cuidado com suas palavras porque ele incentiva as pessoas e ela cria problemas. O alfaiate pergunta a Sirin o que há de errado e ela diz que só estava se perguntando por que Fazile mudou de ideia. Bahar responde que disse que não sabe. Sirin lembra e diz que vai mostrar algo que tem na cozinha. A maluca vai embora e Enver pede que a ignorem e aproveitem a noite. Bahar pede que ele se acalme porque já conhecem Sirin. Sirin volta e mostra a revista onde Fazile aparece. A maluca diz que ela lhe parece muito bonita e que está usando os brincos lindos. Então Sirin pergunta a Bahar se aqueles não são os brincos que ela vendeu outro dia com Bersan. Seida responde que não, porque eram do ex-marido de Bersan e certamente são semelhantes. Sirin diz que eles são parecidos e pergunta a Seida se eles não parecem iguais para ela. Enver tira a revista de suas mãos e ordena que ela não trate Bahar ou Seida como ladrões e os respeite. Sirin pega o celular dela enquanto conta que ela mesma foi até a joalheria e tirou uma foto dos brincos.
A maluca mostra ao pai a foto ondulada para que ele compare com a da revista, mas Enver se recusa e diz que suas filhas não fariam algo assim. Sirin pergunta a Bahar se ele quer assistir e também pergunta a Seida. Sirin diz que não há dúvida de que são iguais, e diante do silêncio, pergunta a Bahar por que ele não diz nada. Seida se defende dizendo a Sirin que ela inventa muitas bobagens, mas Sirin encurrala Bahar e, diante do silêncio dela, Enver começa a ficar desconfiado. Nesse momento a porta toca e Sirin vai ver quem é. Bahar está prestes a confessar a verdade a Enver, mas Sirin avisa que acaba de chegar uma grande surpresa e pede que adivinhem quem é. Enver se levanta e vemos que é o ex-pai de Satyumis, junto com outros 2 homens. O homem os cumprimenta dizendo boa noite e Enver responde. Depois pergunta a Sirin quem são e a maluca ondulada diz que ele é o pai de Arda e veio buscar o filho. Seida fica realmente surpresa, o homem sorri. Bahar também não consegue acreditar e Arif não sabe o que fazer. Seida sabe que está em apuros enquanto o homem continua a sorrir. Seida fica chateada e pergunta quem ele procura e o homem responde que procura Arda. Enver fica muito surpreso. Arif se levanta e diz ao homem que não pode fazer isso e pergunta se não é um pouco tarde para levar um filho. O homem responde que por ser filho dele não importa a hora ou o dia. Porque eles têm os deles e ele também é pai. Seida ataca ele e grita que não vai deixar que tirem o filho dela. Eles podem levar todos os bandidos que quiserem com ele, mas Arda não vai embora. O homem diz que eles são irmãos de Arda e Enver tenta acalmá-los dizendo a Arif que ambos, como homens, têm que resolver isso. Arif concorda. Então Enver pede ao homem que lhe diga o nome dele. Ele está prestes a dizer, mas Sirin os interrompe dizendo que é melhor ele ir até Arda e Seida quer quebrar a mãe com a louca. Sirin diz que Seida é louca e não deveriam deixar a criança com ela. Enver manda Sirin ir até o quarto com as crianças e cuidar para que elas não saiam. Bahar grita com Sirin e a leva até o quarto onde estão as crianças e avisa para não contar nada. A louca ondulada entre Nizam pergunta à mãe o que está acontecendo. Bahar responde que nada e não se preocupem, apenas uns senhores vieram e eles estão conversando com eles. Bahar tranca Sirin com as crianças e ela olha para eles com raiva e pergunta se querem saber o que está acontecendo lá fora. Eles respondem que sim e Sirin informa que o pai de Arda veio e quer levar seu filho. Doruk pergunta por que e Sirin diz que o fará implorar. Doruk pergunta-lhe como Satyumis ensina-lhes como pedir esmolas. Bahar segura Seida e Enver pede ao homem que volte quando Henry voltar da Alemanha, mas ele responde que já falou com ele ao telefone e como não pode pagar o que pediu, então levará seu filho. Seida grita novamente que não vai levá-lo. Enver acalma a senhora e diz ao homem que como você pode ver, Seida ama muito Arda porque ela o criou. Enver fica sério e Arif pergunta por que eles não vão embora, já que criaram um grande problema por causa dele. Um dos filhos do senhor manda Arif calar a boca porque ele é um fracasso e Arif quer quebrar sua mãe, mas Enver intervém. Arif diz ao homem que se as mulheres não estivessem lá ele arrancaria sua cabeça. Enver põe ordem e pede que pensem em uma solução, depois pergunta ao homem qual é o nome dele. O homem se apresenta como Dursum, Enver agradece e se apresenta como Enver. Ele então pede para o homem falar porque eles vão ouvi-lo. Ele diz que não há o que conversar porque ele só veio pelo filho. Seida diz a ele que nunca o levará e Dursum olha para ela com raiva. Enver explica a Dursum que Arda é uma criança especial e hoje receberam boas notícias em relação à sua educação, mas Dursum o interrompe e diz que sabe muito bem como deve educar seu filho. Arif pergunta com raiva se ele não entende o que estão falando, se ele acha que é capaz de ensinar uma criança como Arda. A situação se complica e Enver acalma Arif, depois diz a Dursum que Arif está falando a verdade porque Arda precisa de educação especial e eles têm um amigo chamado Fazile que é quem cuida disso. Dursum pede que ele pare de fazer papel de bobo e pergunta por que eles se preocupam tanto com Arda, então ordena que um de seus filhos barbudos vá buscar seu irmão. Então começa uma briga e todos querem se matar. Enver cai e Bahar cuida dele. O alfaiate pede que ele não deixe as crianças virem ver isso. Bahar diz a ele que eles não podem vir porque ele trancou a porta e pede a Enver que se acalme. Enver sai e volta gritando que chega. O alfaiate está com uma arma na mão e ameaça atirar. Bahar pergunta o que ele está fazendo com aquela arma na mão e Dursum tem medo de atirar nele. Enver, chateado e gritando com eles, deixa claro que ninguém vai tirar aquela criança de casa e muito menos que eles vão brigar na própria casa. Arif pede que ele largue a arma porque pode ser perigosa.
Enver enfatiza que ninguém vai brigar em sua casa e Dursum concorda com ele e pede que guarde a arma. O alfaiate manda os 3 homens irem embora e eles fogem. Arif pede a Enver que abaixe a arma. Enver pede que tirem a arma dele, mas Arif diz que ele tem que largá-la primeiro. Enver diz a ele que ele não pode se mover agora e Arif se aproxima lentamente e tira a arma de suas mãos. As mulheres ficam aliviadas e acalmam Enver. Seida pergunta a Arif se a arma está carregada e ele diz que não sabe nada sobre armas porque não é bandido. Bahar pergunta a Enver onde conseguiu aquela arma. O alfaiate responde que Sarpa deixou no armário, encontrou ontem e não sabia o que fazer com ela. Arif olha para Bahar e lentamente coloca a arma sobre a mesa. Sirin bate na porta para que abram. Bahar abre a porta com a chave e Sirin sai, enquanto a senhora abraça os filhos enquanto olha para Arda. Aí vemos que uma van branca chega em Tarlabazi. O motorista abre a porta e é Fazile. Ela sobe até o apartamento de Seida e toca a campainha, mas não recebe resposta. Ele então faz o mesmo na casa de Bahar e também não recebe resposta. Bahar e Arif ajudam as crianças a calçar os sapatos e Bahar liga para Seida. Ela se aproxima com Arda e pergunta a Enver se ele está bem. O alfaiate responde que sim. Todos saem do apartamento e deixam Enver sozinho. O escritor Fazile sai do prédio e volta para a van. O motorista pergunta para onde vão agora e ela responde que vão para casa, suspira e diz que nem entende por que veio. O carro dá partida. Bahar pede aos filhos que se preparem para dormir e Doruk pergunta à mãe se é verdade que Arda será levada. Bahar pergunta-lhe onde ouviu isso ou quem lhes contou algo assim. Nizam confessa que foi a sua tia Sirin quem lhes disse que o pai de Satyumis vai levar Arda e fazê-lo pedir esmola. Bahar diz que provavelmente foi uma piada, mas Nizam diz que eles ouviram tudo. Bahar pergunta o que ouviram. Nizam conta que ouviram Seida gritando e depois o avô. Doruk repete o que Enver disse quando estava com a arma na mão. Bahar pede que se sentem na cama e explica a situação. Ao mesmo tempo Seida coloca os filhos na cama e senta ao lado de Arda. Ela chorando acaricia o rosto do filho e diz que não vai deixar que tirem ele do lado dela. Ela não sabe como, mas eles vão conseguir o dinheiro para dá-lo àquele homem mau. Satyumis está do outro lado da cama ainda acordado e ouve as palavras de Seida. No dia seguinte, Bahar pede aos filhos que acordem e eles pedem mais 5 minutos. Ela concede apenas mais 2 minutos. Doruk e Nizam pedem à mãe que coce as costas. A senhora o faz e diz que são crianças muito mimadas e brinca com eles. Ao mesmo tempo vemos que Satyumis acorda e vê que Seida está dormindo abraçada a Arda. Satyumis se levanta sem fazer barulho e fecha a porta do quarto, enquanto Bahar serve o café da manhã aos filhos e eles comem muito felizes. Satyumis come azeitonas e pão. Doruk e Nizam escovam os dentes e Satyumis acaba de comer o pão. Bahar passa as roupas dos filhos e os veste. Satyumis se veste sozinho enquanto Seida e Arda continuam dormindo. O menino as vê da porta. Bahar termina de vestir os filhos e coloca os casacos neles. Então eles descem pontualmente e Bahar lhes entrega as mochilas. Satyumis sai do apartamento. Arif o encontra e avisa que veio procurá-lo. Satyumis pergunta-lhe por que e Arif diz-lhe que o seu pai lhe pediu que o levasse à escola e se certificasse de que estava bem. Satyumis responde que não é necessário porque conhece o caminho e já trabalhou por estas ruas. Arif pede-lhe que pare e diz-lhe que não irá mais para a escola sozinho, irão juntos. Aí pergunta ao menino se ele tomou o café da manhã e Satyumis diz que comeu um pouco. Arif diz que está tudo bem e os dois descem as escadas, encontram Bahar e as crianças e se despedem deles enquanto sobem para a estrada. Bahar pergunta a Satyumis se ele vai para a escola e Arif diz que sim. Bahar deseja muita diversão a Satyumis e ele vai embora com Arif. Bahar corre para Satyumis, arruma sua camisa e jaqueta e avisa que nenhuma criança daquele prédio sai sem um beijo. Ela beija suas bochechas e lhe deseja boa sorte hoje. Satyumis caminha com Arif e olha para Bahar, pois ele nunca recebeu esse tipo de carinho. Enver sai do prédio e cumprimenta Bahar. Depois pergunta se as crianças ouviram a briga da noite passada. Ela responde que sim e que sua irmã Sirin ficou encarregada de contar o motivo da discussão. Enver quer saber o que Sirin contou a eles e Bahar conta a ela. Ele diz que inventou que Dursum levaria Arda para pedir esmola. Bahar acrescenta que a culpa é deles por terem deixado aquela louca sozinha com os filhos. Enver, chateado, diz que essa menina sempre dá um jeito de estragar tudo em seu caminho e acredita que agora eles sempre terão que vigiá-la.
Ele fica indignado porque Sirin disse isso para as crianças, mas Bahar o acalma dizendo isso. Ele já falou com as crianças e disse que era uma piada. Enver diz que o que mais o incomoda é que Sirin sabe bagunçar as coisas e ontem ele estava prestes a acreditar que roubaram os brincos. Ele garante que Sirin entra na cabeça das pessoas como se fosse uma doença e pede para ele Bahar se isso for verdade. Bahar acena com a cabeça e Enver pergunta quem acreditaria que eles são capazes de roubar. O alfaiate se culpa pela atitude de Sirin e diz que sempre permitiu que ele falasse o que quisesse. Bahar pede que ele se acalme e eles dizem que se encontrarão mais tarde. Seida sai correndo do prédio e, apavorada, diz a Bahar que você não encontra Satyumis em lugar nenhum. Ela corre em busca do menino e Enver diz que deveriam chamar a polícia, mas Bahar a impede e informa que Arif o levou para a escola. Seida se sente mal e diz que havia esquecido e não o ajudou. Bahar acalma e eles entram novamente no prédio. Por outro lado, no percurso escolar, Doruk pergunta à irmã por que ela olhou para ele com cara de raiva. A menina conta que olhou para ele assim porque perguntou à mãe sobre o encontro e ela disse para ela não fazer isso. Ela corrige Doruk dizendo-lhe que não se chama fita, mas sim cita. Doruk pergunta se ele estava com raiva porque não disse direito e Nizam responde que não foi por esse motivo. Doruk pergunta o que é um encontro e eles discutem porque Nizam diz que sua mãe não tinha namorado e Doruk lembra que Sirin disse que sim. A menina lembra que quando ficaram trancados no mesmo quarto que Sirin, ela lhes disse que todos ali tinham sorte de ter um pai que os ama. Infelizmente Nizam e Doruk não têm mais pai, mas não precisam se preocupar porque Bahar teve um encontro, o que significa que em breve terão um pai. Nizam chateada diz a Doruk que sua tia Sirin é uma mentirosa e mente o tempo todo. Ambos ficam pensando. Arif e Satyumis vão para a escola. O jovem pergunta-lhe se não tem mochila e Satyumis responde que não. Arif diz a ele que está tudo bem e então ele comprará o que precisa. Satyumis diz-lhe que não é necessário porque ele não irá mais à escola. Arif pergunta se eles vão reprová-lo e Satyumis responde que não. Arif oferece sua ajuda nas disciplinas em que ele poderia se sair mal, como matemática, mas Satyumis recusa. No apartamento de Seida, ela e Bahar estão na cozinha preparando o café da manhã para Arda. Bahar diz que Satyumis comia pão com azeitonas e é muito esperto. Seida continua mencionando o quanto se sente mal e culpada por não ter prestado atenção às necessidades de Satyumis. O pobre menino não comia quase nada para ir à escola e se não fosse por Arif poderia ter se perdido. Bahar diz a ele que ele é uma criança que não teve escolha a não ser se defender sozinho. Seida pergunta a Bahar o que farão com Dursum e de onde conseguirão o dinheiro porque ele não desistirá da criança. Bahar responde que Enver vai consertar e Seida pergunta como e Bahar faz gestos lembrando de Enver com a arma na mão. As mulheres riem e Bahar diz que elas são loucas e que graças a Deus Enver não atirou em ninguém. Seida então pergunta a Bahar se ele teve notícias de Sen e Bahar responde que recebeu ligações dela na noite passada, mas ele seguiu o conselho de Kisme de não atendê-lo. Ele entrará em contato com ela hoje, pois pediu que ela o informasse se tentasse contatá-la. Enquanto isso, Arif chega com Satyumis à escola, dá-lhe uma passagem e diz que é de seu pai, Henry. Satyumis diz-lhe que é óbvio porque o outro não lhe dá dinheiro, apenas tirou dele. Arif avisa que ele será pego na saída e pede que ele não fuja ou Seida ficará brava. Satyumis diz a ele que está bem e se dirige para a entrada da escola, mas espera a saída de Arif, sai da escola e corre na direção oposta. Seida acomoda Arda na sala para que ela termine de montar um quebra-cabeça. Bahar serve seu café e Seida pergunta por que ela colocou o colar. Bahar diz a ele que não há nada de especial nisso porque um amigo deu a ele. Seida diz que é verdade, apenas uma amiga. Depois de alguns minutos, Arif chega na casa de Seida e Bahar pergunta quem ele é. Seida diz que ele é seu amigo e Bahar cumprimenta Arif. O jovem diz a Seida que não devem se preocupar com Arda, ele conversou com Henry e este informou que não podem levar a criança sem ação judicial. Seida pergunta quando podem ir a tribunal e ele diz dentro de alguns meses, pois o processo demora algum tempo. Arif diz a eles que na verdade veio visitá-los para avisá-los sobre a arma de Sarp que Enver sacou ontem à noite porque eles não podem ficar com ela. Seida diz que eles deveriam simplesmente jogá-la no mar, mas Bahar diz que essa não é a solução. Arif avisa que pode pedir um conselho a Kisme,
pode até ir hoje. Seida pede que tudo que ele conversar com ela seja cara a cara para evitar mais mal-entendidos. Arif diz que está tudo bem, se despede e vai embora. Bahar avisa a amiga que ela deve se preparar para ir à entrevista para o emprego que encontrou no jornal. Seida lhe deseja boa sorte. Fazila preparou o café da manhã para Raif e bate na sua porta para ele recebê-lo. Porém, Raif grita com ele que não quer nada e exige que ele o deixe em paz. Fazila pede que ele não faça isso, ele não come nada desde ontem e não pode continuar assim. Ela volta para a cozinha preocupada. Por outro lado, vemos que Bahar desce do ônibus e liga para Kisme. Ela pede desculpas por incomodá-la, mas gostaria de se encontrar com ela, pois pediu que ela avisasse se Sen ainda a estava incomodando e ontem ele estava ligando ela insistentemente. Kisme diz que ele cuidará disso e desliga a ligação. Ela está em seu escritório com Sen. Kisme pergunta com raiva se ela não tinha dito para ela não incomodar mais Bahar. Sen responde que se ele contou isso a ela, ele não se lembra. O malfeitor se sente. Kisme exige que ele pare de fazer as coisas pelas costas, pois parece que ele está realmente fora de controle. Sen apenas ri e responde dizendo: olha quem está falando. Kisme diz-lhe que não quer continuar a trabalhar com ele, não pode fazê-lo, pois a sua confiança não é a mesma e pretende contar aos outros. Sen fica na frente dela e diz que interpretará isso como uma declaração de guerra. Ele sai furioso do escritório. Kisme está muito preocupado. Arif está chegando no escritório da irmã e vê Sen saindo furioso, entra no carro e vai embora. Kisme pede à sua secretária que resolva um assunto o mais rápido possível e Arif entra no escritório e cumprimenta a Kisme, diz-lhe que deve perguntar-lhe algo e Kisme o convida para ir ao seu escritório. Ao entrar, Kisme vê a jaqueta de Sen e Arif conta que viu o Sr. Sen saindo de lá. Kisme nega e diz que não sabe de quem está falando. Arif avisa que é cliente de Enver. O advogado avisa que lá existem vários escritórios e que aquele homem que ela menciona não saiu do dela. Ela pede que ele se sente e pergunta como pode ajudá-lo. Arif conta que encontraram a arma de Sarp na casa de Enver e que não sabe se o certo a fazer é levá-la à delegacia. Kisme diz a ela que é melhor jogá-la ao mar, pois não sabe quem ela está registrada ou se está envolvida em algum tipo de crime. A última coisa que eles precisam agora é de problemas por causa de uma arma e o mar é como um buraco negro, então é a melhor ideia. Arif diz que então seguirá o conselho dela e se despede da irmã. Quando Arif está saindo, ele vê que desamarrou um sapato e se ajoelha para amarrá-lo. Ouve a secretária de Kisme entrar no escritório e informar que o Sr. Sen ligou porque esqueceu o paletó. Arif está impressionado. Bahar chega atrasado em Tarlabazi e Enver pergunta como foi a entrevista. Bahar diz que infelizmente contrataram outra pessoa e ele foi lá de graça. Enver pede que ele não desanime e diz que encontrará algo melhor. Seria bom se Fazilha não tivesse desistido do livro. Enver diz a ela que tem uma boa notícia, há comprador para a casa que pertenceu a Tice. Se tudo correr bem, eles terão um pouco mais de dinheiro. Ele ainda tenta convencer Sirin, que não concorda com a venda. Bahar diz que talvez sua irmã queira mantê-lo para construir uma nova casa assim que tiver dinheiro. Enver pede que ela não esqueça que ela também tem direito àquela terra, não só a lei o diz, mas ela merece. Bahar não responde e apenas diz que vai esperar os filhos chegarem logo. Ela entra no prédio. Ao mesmo tempo vemos que Satyumis chega correndo para a escola na hora da saída, mas percebe que Arif já está na entrada esperando por ele. Ele se aproxima por trás e Arif, surpreso, pergunta quando ele saiu se não o viu. Satyumis conta que não o viu sair porque é uma criança muito rápida. Arif pergunta por que suas roupas estão bagunçadas e Satyumis mente para ele dizendo que brincaram muito no recreio. Arif pergunta se ele está com fome e o menino responde que está com muita fome. Arif diz que isso significa que ele não comeu e pergunta o que ele fez com o dinheiro que lhe deu. Satyumis diz que já comeu, mas ainda está com fome. Arif diz que está tudo bem e os dois vão para o refeitório. Enquanto Satyumis come alguma coisa, ele espera a saída de alguns clientes e pega o dinheiro que deixaram de gorjeta para Sirin na mesa e volta para sua mesa para comer. À noite, Sirin volta do trabalho e entra na alfaiataria para cumprimentar o pai, que a recebe um pouco sério e pergunta por que ela está tão atrasada. Sirin diz a ele que são 17h30 e agora é a noite anterior. Enver não diz nada e Sirin pergunta por que ele está tão quieto. Talvez Bahar finalmente tenha confessado que é uma ladra.
Enver exige que ela não fale assim da irmã e a manda para casa. Ele diz que está bravo porque ontem à noite ele disse coisas para os filhos que não deveria. Ele está muito chateado e ocupado e seria melhor se ela o deixasse sozinho. Sirin lhe diz que não está mentindo ou porque acredita que a senhora Fazile demitiu os dois. Ele pode não querer admitir, mas mais cedo ou mais tarde a verdade virá à tona. A maluca ondulada sai da alfaiataria e Enver fica pensando. O alfaiate decide ir pessoalmente à casa de Fazile. Enver bate na porta e Fazile se esforça, abre e o cumprimenta. Ele pede desculpas por ter chegado tão tarde e pergunta se ela está se sentindo bem, já que está pálida. Fazile diz que não é nada e que ela só está com um pouco de resfriado. Depois pede que ele vá até a sala conversar. Enver pergunta sobre Raif e Fazile diz que seu filho está em seu quarto porque também está resfriado. Os dois se sentam e Fazile pergunta se pode oferecer chá ou café. Enver agradece, mas diz que não é sua intenção ocupar muito do seu tempo. Fazile pede que ela conte o que está acontecendo e Enver diz que sabe que demitiu Bahar e Seida, provavelmente teve seus motivos, mas sua filha Sirin também lhe contou algumas coisas e ela não sabe se deve acreditar no que ela diz. É por isso que ele decidiu ir até a casa dela e perguntar. Fazile pergunta o que Sirin lhe contou e Enver conta que, segundo ela, Bahar e Seida roubaram algumas joias e venderam em uma loja. Ele pergunta ao escritor se isso é verdade. Fazile apenas olha para ele. Mais tarde, vemos que Seida leva Arda para a sala depois de lhe ter dado banho e pergunta a Satyumis por que é que ele está deitado no chão. Ela senta Arda para enxugá-lo com uma toalha e reclama porque Satyumis está deitado e vestindo as calças da escola. Ela liga para ele novamente, mas o menino não atende. Seida avisa a Arda que terá que esperá-la porque agora terá que dar banho em Satyumis. A senhora pede novamente a Satyumis que acorde e pare de fingir. Satyumis apenas diz que quer dormir, mas Seida o pega no colo e o leva para o banho. Mais tarde, vemos que Enver retorna para Tarlabazi muito zangado. Arif também está voltando e conhece seu pai. Ele pergunta ao velho careca para onde ele está indo e Yusuf avisa que vai tomar café. Enver os interrompe e pede a Arif que o ajude a cuidar das crianças enquanto ele conversa com Bahar e Seida sobre algo muito sério. Arif diz que ele pode e Yusuf sai irritado porque seu filho agora vai tomar conta dela. Enquanto Enver e Arif sobem as escadas, Arif pergunta o que está acontecendo e Enver chateado diz que nada de bom está acontecendo. Arif pede que ele suba com cuidado. Enver chega e bate com força nas portas de Bahar e Seida. Bahar abre e pergunta ao pai por que ele bate assim nas portas e pergunta se ele está bem. O alfaiate diz que não está se sentindo nada bem. Bahar não sabe o que está acontecendo e Arif também não. Seida abre a porta e pergunta a Enver qual a urgência dele. O alfaiate manda Seida e Bahar irem com ele e Arif ressalta que cuidará dos filhos. Seida e Bahar sobem, muito intrigados com a atitude de Enver. O alfaiate bate forte na porta e Sirin abre. Enver entra e diz a Bahar e Seida que foi ver a senhora Fazile e eles precisam conversar. Eles não sabem o que dizer e Sirin fica feliz. Enver pede que entrem e Sirin os acolhe, então Enver pede que se sentem e eles obedecem. Enver diz a eles que esta é a pior humilhação de toda a sua vida. Muitas coisas aconteceram com ele, mas ele nunca se sentiu tão envergonhado, sentiu tanta vergonha na frente da senhora Fazile que teria preferido morrer a passar por isso. Ele nunca havia sido humilhado assim antes. Sirin diz ao pai que ele não deveria se sentir assim, pois não é responsável pelo ocorrido. Bahar e Seida estão prestes a chorar e Enver apenas repete que está humilhado e é a pior coisa que já viveu. Ele está feliz por Atice não ter visto isso. Ele não consegue acreditar que Sirin ousou acusar sua irmã e Seida de serem ladrões. Todos olham para ele surpresos e Sirin pergunta o que ele quis dizer. Enver aponta para a filha e diz que ela é mentirosa e caluniadora. Seida diz que Sirin é o diabo e sempre disse isso. Sirin diz que disse a verdade, mas Enver ordena que ele fique calado e não diga uma palavra. O alfaiate chama novamente o maluco mentiroso e Sirin insiste que disse a verdade. Enver exige que ela vá embora e ela falará com ela mais tarde. Sirin sai surpreso. Enver se acalma e pede desculpas a Seida e Bahar pelo que Sirin fez. Seida diz a ele que ele não precisa fazer isso, mas Sirin é quem deveria fazer. Enver informa que a senhora Fazile está doente e que seria bom que Seida viesse ajudá-la de qualquer maneira que pudesse. Seida apenas olha para Bahar e eles permanecem em silêncio.
Nizam brinca com Arda e Satyumi só quer dormir. Doruk pergunta a Arif se ele sabe que ela é uma fita. Nizam pede para seu irmão ficar quieto. Arif pergunta a Doruk o que é uma fita e Satyumi os interrompe dizendo que Doruk significa um encontro. Doruk diz que é possível e pergunta a Arif o que é isso. Ele responde que significa namoro. Doruk pergunta se é só isso. Arif pergunta a Doruk por que ele pergunta sobre isso e se ele teve um encontro. Doruk diz que não, mas está prestes a dizer que sua mãe tinha sim. Nizam interrompe dizendo que ninguém saiu com ninguém. Doruk pergunta a Arif se ele já teve um encontro e ele fica pensando. Satyumi diz que teve um encontro com uma loira e Arif sorri. Doruk se preocupa com a forma como Nizam olha para ele. Enver se despede de Bahar e Sirin, pedindo-lhes que descansem. Então ele pede perdão porque considerou Sirin um idiota. As senhoras descem as escadas e Bahar se sente muito mal por continuar escondendo a verdade. Enver bate na porta do quarto de Sirin, e como a maluca ondulada não abre, Enver decide entrar e pede que ele se explique. Sirin garante que aquelas joias que venderam pertencem à senhora Fazile. Enver conta que acabou de falar com ela na casa dela, foi perguntar e ela respondeu com muita segurança que nada disso havia acontecido e que não deveria se preocupar. Sirin conta que ela disse isso para não ferir seus sentimentos, mas Enver conta que Fazile até lhe mostrou os brincos que ela disse que sua irmã e Seida haviam roubado. O alfaiate pergunta a Sirin por que ele insiste nisso. Sirin fica sem argumentos e assume que ela estava errada. A louca pede perdão ao pai e lhe diz que sua intenção nunca foi fazer mal e talvez ela tenha entendido mal. Enver fica brava e avisa Sirin. Depois garante que se não fosse por todas as promessas que ela fez a Tícia esta noite ela a jogaria na rua por tudo o que fez. Sirin diz-lhe que todos podem cometer erros e ele só entendeu mal a situação. Enver diz-lhe que não é um erro brincar com a vida das pessoas e que também não pretende permitir que o faça novamente. Ele sai e Sirin pensa no que deu errado em seu plano. Seida está na sala com Satyumi que está deitado no sofá há muito tempo. Ela pede para ele ir para a cama porque Arda já está dormindo. Satyumi não diz nada e Seida pergunta se ele está doente e verifica a temperatura, mas tudo parece bem. Ela lhe dá um remédio para garantir e o leva ao quarto de Arda. Satyumi pergunta por que ele vai dormir sozinho em um quarto de criança. Seida responde que ele é um menino e deveria dormir lá por enquanto, porque pode estar resfriado e ela não quer que ele os infecte. Ela pergunta se ele tem medo de dormir sozinho e Satyumi responde que não. Seida pergunta se deve deixar a luz acesa e Satyumi responde que não é necessário. Então Seida se despede, desejando-lhe bons sonhos, apaga a luz e fecha a porta. Satyumi olha em volta, sente algum medo e levanta-se para acender a luz, deita-se e cobre todo o corpo com os lençóis. No dia seguinte, Satyumi acorda, vai até a sala e vê a cauda que Seida lhe deu no dia anterior para que ele não passasse mal em cima da mesa. Satyumi bebe 2 copos de calda e volta para a cama. Um andar acima, Sirin prepara o café da manhã para o pai e o coloca na mesa. Ela tenta acordá-lo e diz que preparou um delicioso café da manhã para ele, mas Enver não diz nada. Sirin tenta convencê-lo a se levantar, dizendo que preparou para ele sua comida favorita. Enver diz a ela que a ouviu, mas ela não tem vontade de tomar café da manhã. Sirin conta que está acordada desde as 4 da manhã para preparar as empanadas com a mesma receita da mãe. Enver repete que não quer nada e pede que ele vá embora. Sirin vai até a cozinha e pensa um pouco. Ela pega a comida que preparou e avisa ao pai que vai levar para Bahar porque as crianças vão gostar. Ela também vai dar metade para Seida. Enver se vira com raiva e diz que não consegue acreditar como sua filha é cínica. Ele se sente mal ao ver uma foto de Atice e pede desculpas, mas está certo. Sirin bate na porta de Bahar, que ao abri-la e vê-la não a deixa falar e fecha a porta. A louca ondulada então bate na porta de Seida, que faz exatamente o mesmo. Yusuf sobe perguntando por que estão batendo nas portas e pergunta a Sirin o que ele está fazendo. Sirin não responde e Yusuf pergunta o que ele tem nas mãos. Sirin diz que é uma empanada e dá para o velho careca que tem nas mãos. Yusuf sente que isso cheira muito bem. Yusuf então bate na porta de Seida e pede o dinheiro do aluguel. Ela dá para ele e fecha a porta novamente. O velho cocoliso sai feliz com a empanada. Seida vai até o quarto ver Satyumi e a criança acorda. Seida informa que já passou as roupas novas que seu pai comprou para ela e verifica sua temperatura.
Ela pede que ele se vista e venha tomar café da manhã. Mais tarde, Arif leva Satyumis à escola, dá-lhe dinheiro e avisa que irá buscá-lo à tarde. Satyumis diz que não gosta de ser tratado como criança e entra na escola. Depois que Arif vai embora, o menino sai novamente do local. Por outro lado, Seida sai do elevador e chega na casa de Fazile. Ela toca a campainha nervosamente e o escritor abre. Seida a cumprimenta e conta que Enver lhe contou que ela estava doente e veio perguntar se eles precisavam de alguma coisa. Fazile permite que ele passe. Arif chega ao refeitório e fala com Henry ao telefone. Ele conta que seu filho se comportou bem e até agora não fez nenhuma travessura, apenas vai para a escola e se comporta bem. Porém, vemos que Satyumis corre pela rua, desabotou a camisa e bagunça os cabelos para começar a trabalhar. Seida tira o casaco e pergunta a Fazile se ela deveria preparar o café da manhã para ele. Fazile responde que não é necessário, mas seria bom se ela conseguisse tirar Raif de seu quarto. Seida pergunta o que há de errado e Fazile informa que seu filho não saiu nem comeu nada desde que ela saiu. Surpresa, Seida vai até o quarto de Raif e bate na porta. Ele está em sua cama, assume o controle da televisão e ao mesmo tempo que a joga com força contra a porta, grita para deixá-lo em paz. Seida sorri e diz que se é isso que ela quer, ela fará. Raif rapidamente se senta em sua cadeira e abre a porta. Seida sorri para ele e ele sorri novamente. Seida pergunta o que ele está fazendo ali sozinho e trancado. Raif diz que só tem pensado nela. Seida entra e encontra o quarto muito bagunçado e começa a limpar, mas Raif fecha a porta. Ela pede que ele abra, pois o que ela menos espera é outro problema com a mãe. Enver veio vê-la por causa das joias, mas ela negou tudo e a salvou. Raif descobre que as joias foram o motivo de sua demissão, então pergunta a Seida por que ela mentiu para ele e Seida responde que não conseguiria ficar entre mãe e filho. Além disso, quando Fazile a demitiu, ele não lhe contou nada sobre isso, mas sim ela descobriu por Enver. Raif confessa a Seida que aquelas joias na verdade pertenciam a ele. O jovem lembra que quando discutiu com a mãe sobre as joias, lembrou-lhe que quando seu pai estava doente ele lhe disse que deveria dar aquelas joias à sua futura esposa e que portanto ele poderia fazer o que quisesse com elas. Seida não sabe o que dizer, continua limpando e pede que ele saia para preparar o café da manhã, mas Raif a impede e diz que sabe que uma vez ela perguntou à mãe quantos danos ela sofreu no acidente. Raif pergunta a Seida se ela ainda quer saber disso. Seida fica em silêncio e Raif diz que são só as pernas que não funcionam. Seida fica sem graça e sai rapidamente para a cozinha, onde Fazile também entra e pergunta se você conseguiu para fazer seu filho sair da sala. Ela responde que sim e os dois veem Raif sorrindo e entrando na cozinha. Fazile pergunta ao filho como ele se sente e se está com fome. Ele responde que está com muita fome e pede a Seida que prepare o café da manhã para 3 pessoas. Fazile olha para o filho e diz que é verdade, os 3 tomarão café da manhã em comemoração ao seu retorno ao trabalho com eles. Seida, muito feliz, agradece e prepara o café da manhã enquanto Raif sorri muito para ela. Mais tarde, Seida coloca tudo sobre a mesa e Fazile avisa que ela pode se sentar. Ela faz isso e Raif continua feliz. Fazile pergunta como está Arda. Seida diz que a fundação tem demonstrado grande interesse por ele e ela percebeu que esse tipo de educação ajuda muito crianças como Arda que tem capacidade visual que precisa ser aprimorada. Fazile diz a ele que isso é muito importante. Raif pergunta o que aconteceu com seu outro filho. Seida conta que Henry conseguiu que ela ficasse com ele, mas agora ela está cuidando dele. Ele é um menino muito travesso e com língua de fogo. Raif, rindo, diz que se parece com o filho e Seida diz que isso não pode ser verdade. Ele pergunta como a pequena está se dando bem com Arda e Seida diz que eles não são os mais próximos, mas graças a Deus Bahar ajuda sempre que pode cuidando deles. Raif pergunta onde está Bahar e por que ele não veio trabalhar, as mulheres permanecem em silêncio. No refeitório, Bahar vem visitar Arif depois de uma entrevista de emprego. Os dois se sentam para tomar chá e ele pergunta como foi. Sirin se aproxima para cumprimentá-la, mas Bahar a ignora e diz que a entrevista foi para uma vendedora de uma sapataria, mas acha que não vai funcionar, pois pediram para ele falar inglês. Arif pergunta se ele não estava estudando o idioma, mas Bahar diz que não teve tanto tempo quanto gostaria. Sirin se afasta com raiva e Bahar comenta que lamenta não poder aceitar aquele emprego porque a sapataria fica muito perto das lanchonetes.
Arif sorri e pergunta se ele quer que eles vão comprar um sanduíche porque falar sobre eles lhe dá vontade. Bahar pergunta se ele está agora e Arif diz que sim. Bahar acha que não seria bom para ele deixar o emprego, mas Arif diz que não vai demorar muito e que eles podem viver sem ele. Sirin joga a chanela e começa a gritar que ela está queimando. Um cliente e um garçom a ajudam, mas Bahar e Arif a ignoram. Bahar aceita a saída e saem juntos do refeitório. Sirin os vê e fica chateado. Bahar e Arif caminham conversando e rindo, depois chegam a um porto de frente para o mar, compram um sanduíche e sentam para comê-lo. Arif olha para o colar de Bahar e pergunta se ela o usou novamente. Ela responde que sim e juntos eles sorriem timidamente. Seida bate na porta do quarto de Fazile e permite sua entrada. Seida traz-lhe uma infusão enquanto serve e diz-lhe que queria agradecer-lhe por não ter contado a verdade em vir, por perdoá-la, recebê-la e tê-la contratado novamente. Mas ele se pergunta se também devolverá o emprego a Bahar. Fazile pergunta por que ela acha que a perdoou. Ela só a aceitou de volta para que o filho deixasse de ser infeliz e Bahar não tem nada a ver com isso. Confusa, Seida conta que Arif contou que havia conversado com ela sobre as joias e que foi ele quem as deu a ela. Fazile pede que ela não se considere tão ingênua. Logicamente Arif só está mentindo para poder protegê-la. Seida pergunta se ele então não acredita em nada que seu filho lhe contou e Fazile responde que não. Ele até viu como Bahar foi e vendeu as joias sem remorso. Ela diz que ele deveria agradecer a Arif por não estar em casa agora. Cadeia. Em vez de criar uma bagunça, ela comprou suas próprias joias com seu dinheiro. Seida com lágrimas nos olhos diz que a entende perfeitamente, principalmente a parte de poder fazer qualquer coisa pelo filho. Tanto ela quanto Bahar agiram dessa forma porque seus filhos estavam sendo ameaçados de morte. Se não fosse por isso, eles nem ousariam olhar aquelas joias. Seida sai da sala e Fazile fica pensando. À noite, Seida e Bahar estão na cozinha e ela conta tudo o que aconteceu hoje com Fazile. Bahar diz que está muito feliz por ela ter conseguido o emprego novamente e se prepara para voltar para casa. Seida interrompe e diz que não teve tempo de perguntar a Fazile sobre seu trabalho no livro. Ela espera não estar brava com ela. Bahar diz que ela não ficaria com raiva de jeito nenhum. Agora ela está procurando um novo emprego e se sente culpada porque lembra que Fazile lhe disse diretamente que ela não estava mais interessada em escrever sobre ela. Além disso, ele ainda sente muito remorso pelo pai e não pôde trabalhar com ela por causa disso. Eles saem do apartamento porque ouvem alguém se aproximando. É Arif quem avisa que vai ao apartamento de Enver, vai pegar a arma para se livrar dela. Bahar diz a ela que ela é responsável por isso e que ele não deveria fazer isso. Arif pede que ela não fale bobagens porque ela não deveria tocar naquela arma. Seida pede que ele leve Bahar com ele, pois é algo que ele não pode fazer sozinho, alguém tem que vigiar enquanto ele a joga fora. Arif diz que está bem e pede a Bahar que se prepare para sair. Seida sorrindo diz a Arif que ele deve aproveitar esta noite já que vai à praia com Bahar. Arif responde que eles não estão indo romanticamente, mas para se livrar de uma arma. Bahar sai com seu casaco enquanto sobem as escadas. Seida pede que façam um pedido enquanto jogam a arma no mar. Ela entra em casa rindo.